Olá, meus amores, salve, salve! Olha só, o Sem Censura de hoje tá diferente, hein? A gente vai relembrar entrevistas com convidados especiais do mundo dos esportes que já passaram por aqui e que a gente ama e conhece muito bem. Um deles é uma lenda dos gramados. Já foi a voz da autoridade com um apito na boca, porque afinal a regra é clara. Tô falando do meu querido Arnaldo César Coelho, o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. A outra convidada é um talento de pessoa. Jornalista esportiva, inteligente pra caramba e de uma simplicidade e beleza admiráveis, a Bárbara Coelho. E fechando a bancada de convidados, tem ele, que é um orgulho nacional, idolatrado por todos nós, o campeão olímpico de canoagem, Isaquias Queiroz. Tá bom, não tá? A gente começa revendo o papo com uma das vozes mais marcantes do futebol brasileiro, Arnaldo César Coelho. Vamos curtir porque foi maravilhoso. Roda, por favor. Como é que você virou árbitro? Foi um belo dia, você garotinho, pegou um apito, já saiu? Como é que foi? Eu era um estudante morador de Copacabana, do Lido, estudava no Colégio Malha Soares, o professor de Educação Física pedia para me ajudar a tomar conta da turma. Aí eu tinha 50 minutos de aula de Educação Física, eu dividia as turmas, fazia chamada e fazia um futebol de salão, na época que hoje é futsal. Aí eu dirigia aquilo. E aí os garotos começaram a ver que eu tinha o poder assim, de comandar, e aí os professores davam essa autonomia para mim. Aí um dia na praia, tinha um jogo lá que não tinha juiz, e todos os dias na praia apanhava depois do jogo. E os meus amigos só tinha traíra. Faltou o juiz, aí falou assim, Arnaldo, apita aí, e me empurraram. Oh, meu Deus! E aí eu fui apitar, e aí começaram a gostar, o rapaz lá falou assim, Arnaldo, você leva jeito. Eu jogava razoavelmente mal. E aí comecei a apitar com 16 anos, 17 anos, servi exército, com o tio do Tom. Jura? Qual exato, tio? O Carlos. O Não, Carlos? o Carlos era mais velho. O mais novo é o Marco Antônio. Marco Antônio. E o Você pai, sabia que seu tio tinha servido do exército com o Eu não Arnaldo? sabia, ele me e contou o hoje. avô dele jogava futebol de praia. Me contou Arthur. que meu avô jogava bola, eu não sabia. Nunca Caraca, vi. tá vendo, Tom? Pra De mim, onde eu você era o tirou? único da família que jogava bola. Ó, tá vendo agora que você... Você agora... jogava bola na sala da tua casa, que tua mãe reclamava Comecei comigo. assim. Doido pro futebol. Mas ele é. jogou, ele foi a base, né? Eu Você joguei foi base, eu fiz É. base. no Fala Fluminense. onde você No fez? Fluminense. Joguei lá em Xerém 5 anos. Você ainda joga lindo. também, né? Hoje em dia eu jogo só um amadorzinho, futsal. Mas você sabe que eu... Vai, fala Não, continua aí. mas aí eu comecei a apitar futebol de praia e eu queria fazer vestibular de economia. E então o professor do vestibular falou assim, Arnaldo, você não vai passar, porque economia era o que estava na moda. Eu achava que estudar economia aprendia a economizar dinheiro. E eu sou um cara controlado. E minha mãe, judia, e papai era católico, minha mãe falou assim, vamos comprar um apartamento assim que eu comecei a ganhar dinheiro. E aí eu entrei no mercado financeiro e ao mesmo Você tempo... se formou em economia? Não, fiz educação física. Ah, tá. Era lá em Botafogo, lá do Canecão. Ali que eu me formei em Sim. Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois fiz curso de técnico de futebol e a carreira de futebol foi embora, decolando, e o mercado financeiro me dava uma certa independência, porque eu era agente autônomo, e aí eu fiz uma carreira de 40 anos no mercado financeiro e apitando futebol. Eu tô com 82. Cara, tu tá muito bem com E aí eu passei... Um corpinho de 65, né? Eu passei 60 e poucos anos sem ter fim de semana, sem ver verdade. aniversário de filho, aniversário de neto, aniversário da esposa. Por quê? Porque Os jogos, todo né? fim de semana, e depois, quando eu parei, a TV Globo me chama e eu trabalhei quase 30 anos como comentarista. Mas vem cá, voltando bem ao início, você falou que esse árbitro, esse juiz daí, a gente fala várzea, eu aprendi várzea, adorei, que eu não sabia que era. Que várzea é qualquer lugar que não é um campo oficial, né? É duro na várzea, porque é no interior, Baixada Fluminense, Itaboraí, Rio, e não tem alambrado, não tem policiamento. É um corrimão que cerca o jogo. E o juiz tem que apitar. Teve um juiz uma vez que a torcida queria bater nele, Tom. Aí ele viu que ia apanhar depois do jogo, ele foi e desmaiou aos 45 segundos tempo. Fingiu, ele fingiu. Aí o médico entrou em campo e começou a piscar pro médico. É verídica essa história. E aí o médico entendeu que ele estava armando uma. E o nome dele era Armando Marques. Gente. E aí a ambulância entrou, abriu e
o Armando saiu de marca e ninguém bateu nele. Ele foi presidente da arbitragem do Brasil. Foi um dos maiores juízes, maiores árbitros do futebol brasileiro. Meu ídolo, meu mito. Eu imitava ele na praia e depois no campo também. Então, aí eu comecei a minha carreira. E a minha carreira foi... Eu faço umas palestras que a regra é clara, aproveite as oportunidades. Na vida, você tem que agarrar as oportunidades. Eu agarrei no futebol, agarrei no mercado financeiro. Hoje eu posso falar, eu sou gestor e tenho uma afiliada da Globo, TV Rio Sul, em Resende, que foi uma oportunidade. Então, a minha vida sempre foi uma oportunidade. Eu tenho história para contar. Tem. E aí, como juiz de futebol... Vamos escutar todas. É uma carreira longa. Procurando editar. Eu sempre sonhava apitar no Maracanã. Aí consigo apitar no Maracanã. Eu sempre sonhava apitar na América do Sul. Aí me tornei árbitro da FIFA. Bem novinho, com 20 e poucos anos. E aí eu fui à Olimpíada, fui a 2 Olimpíadas, fui a 5 mundiais, sendo que 2 de profissionais, em 78 na Argentina, 82 na Espanha, e fui 3 mundiais desse sub-21. Apitei no mundo todo, apitei na China. Na China, ele que gosta, a Sofia, acabou o primeiro tempo, os chineses batiam pau para mim, eu não entendia. Aí eu falei assim, o bandeirinha me catucava, é para você, mas eles estão perdendo a Alemanha. Não, mas eles são... Aí o chinês batia a palma. Lá é bom de apitar, aqui não. Pois aqui é o contrário, né? Você estava contando que os juízes já apanhavam na praia. Queria saber, você já apanhou alguma vez? Não, porque eu era esperto. O que você fazia? Então é o seguinte, o paredão de Copacabana... Você desmaiava também? Não, o paredão de Copacabana, que não era tão largo, agora que ficou largo, a torcida ficava toda em cima do paredão. E eu comecei a observar que quando o juiz terminava o jogo, o paredão, que era a torcida, descia e ia bater no juiz. Aí eu digo, não, comigo eu não vou apanhar. Aí eu terminava o jogo lá perto da beira d'água. Por quê? Porque quando acabava o jogo, até a torcida descer do paredão, eu já mergulhava. Pronto, já nadava pra caramba. Eu tinha um relógio que não era a prova d'água, mas de tanto cair na água virou a prova d'água. Ai, que maravilha. Eu botava o apito no bolso e perdia a camisa. E mergulhava. Se a torcida continuasse, eu mergulhava, passava da arrebentação e saía a nado, andava 2 quarteirões. E aí, quando eu chegava em casa, o cara me levava a súmula, eu tinha que escrever tudo na súmula. Meu pai falou assim, mas meu filho, vale a pena? Vale, papai. É um investimento que eu estou fazendo. Não ganho tostão, mas eu vou chegar lá. Então, a primeira coisa foi aprender a nadar. Isso. Para apitar um jogo, vocês estão escutando em casa, né? Porque vocês querem ser árbitro de futebol, vocês têm que aprender na praia. Mas no campo tem que aprender a sair no camburão. Correndo. No camburão. Ou então desmaiar. Em São Paulo, eu apitei anos lá, que acabava o jogo, eu tomava banho demorado, no vestiário. E aí? A torcida está lá fora te esperando. Meu Deus. Aí o policiamento vinha assim, Arnaldo, vai encostar o camburão. Eu digo, encosta. Você já andou de camburão, Tom? Não. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, Tomzinho. Ele encosta de ré, abre a porta, você entra com a tua mala, entra, encosta os 2 bandeirinhas também, tranca a porta e o motorista, que é do time da casa, em vez de ele tirar uma reta lá para a polícia rodoviária, para você pegar o carro e voltar para São Paulo, para a capital, ele vai fazendo curva, pum, 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 e você vai lá dentro, não tem onde segurar, você segura na alça da mala. Bate aqui, bate ali, escuro, você bate de cabeça com o teu bandeirinha. Por quê? Porque o motorista também era torcedor do time da casa. Queria se vingar, claro. Então, camburão, eu tenho experiência em camburão. Mas eu achei que fosse uma expressão, isso vai sair de camburão, não, mas é um fato mesmo. O Silvio Luiz, que eu também achava que era uma expressão, eu também. Vai sair de camburão. O Silvio Luiz, que era falecido, narrador, antes ele era juiz. E ele era meu bandeirinha em muitos jogos. Eu digo, Silvio, você é o rei do camburão, porque todo jogo que você tá, tu arruma confusão e eu tenho que ser do camburão por tua causa. Confira comigo no replay. Silvio Luiz. Agora, vem cá, Arnaldo. Você foi o primeiro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Foi o quê? 84? 82, isso. Não foi por acaso. Que momento único esse, né? Eu tinha apitado uma Olimpíada de 76, tinha apitado no 77 na China. Me lembro que em 78 eu apitei a Copa da Argentina, que a Argentina ganhou a final, eu fui árbitro reserva da final. Lá. Não, mas aí é a final da Copa do Mundo. Aí final de 82. Aí Alemanha e Itália, com a Brankley, e que tá, olha só, aí vai eu marcando a falta e tudo. Então, eu fui escalado para esse jogo, porque o Brasil perdeu. Botou para correr mesmo, botou para correr cheio de moral. Aí foi um pênalti que eu dei. Perderam.
Olha ele correndo aqui. Olha, tô vendo você Aí correndo. o camarada, aí eu falei que empurrou, ninguém foi reclamou. pênalti, Arnaldo? Foi, olha, ele bateu pra fora. Aí, o cara bateu pra fora. Sabe o que eu fiz? Torci, dei graças a Deus. Sabe por quê? Você torce. Que delícia, porque gente. se o pênalti entrasse e fosse 1-0, ia dizer assim, caiu a Itália para um gol de pênalti. Pênalti, é. Aí eu digo, vai pra fora. Que alívio. Mas essa corajoso, né? Porque para apitar um pênalti na eu final estava da até Copa... mal colocado, porque foi um contra-ataque que eu estava no meio do campo, jogaram a bola em profundidade, o cara foi empurrado, era um grandão com um baixinho, o grandão deu uma trombada e derrubou. Mas a história toda é que essa final de Copa do Mundo era a primeira vez que um sul-americano apitava. Sempre era europeu. Graças ao presidente da FIFA, que era Avelange, brasileiro. O João Avelange. Isso é a Bíblia de Almeida, presidente da comissão de arbitragem, eles confiavam em mim. Então, Arnaldo, apita a final como você sempre apitou. Eu fui lá, apitei. Só que na escalação, quando eu fui escalado, e essa cena fica na minha mente, porque ela faleceu recentemente, bate a Glória Maria no querida quarto, Glória, beijo. no quarto do hotel. Eu falei, como é que você entrou? A policiamento, cercou, não sei o quê. Arnaldo, eu estou de férias, eu vou para Ibiza, o Armando Nogueira pediu para você te entrevistar, eu estou aqui para entrevistar, você tem que dar entrevista. Calma que eu vou voltar, vou fazer a barba, e vou descer, e encontro contigo lá embaixo. Aí ela me levou numa praça, ela tem uma entrevista famosa comigo no Jornal Nacional de quinta-feira. Eu fui para o jogo, e agora vou fazer uma propaganda, vai sair, vai começar agora um documentário, Os Homens de Preto, e eu vi a minha parte. Eu chegando de carro, a imprensa em cima e tal, aí o chefe de policiamento empurrando todo mundo, digo, calma. Aí o Carlos Nascimento, que é jornalista, veio me entrevistar, e aí o policial, não, eu digo, calma, vai entrevistar sim. Aí falei, aí no final eu cheguei para o Carlos Nascimento e para o policial, falei assim, se cumprimentem aí, porque vocês se entendem. Eu ali já era um apaziguador. Era um mediador ali, né? Exatamente, um apaziguador. Entro no campo, me veio um cara e me dá um envelope. Eu digo, meu Deus, que envelope é esse? O último envelope que tinha aberto foi na Bahia, que era uma caveira. Você vai morrer. Oh, meu Deus, olha a Bahia, cara de aí eu falei, não vou abrir essa carta. Aí cheguei no vestiário, curioso, abri. Era uma carta de todos os jornalistas brasileiros, assinado pelo Sandro Moreira, enfim, todos que estavam lá, o Galvão, enfim, Pelé estava no jogo. Todo mundo assinou porque eles estavam na sala de imprensa. Arnaldo, você é a nossa esperança, apite por todos nós. Você é o Brasil na final. Lindo. Emociona. Claro. Eu chorava no vestiário. Óbvio. E o bandeirinho olhava para mim. Arnaldo, pode ser uma pergunta um pouco indiscreta, mas você torceu para o Brasil não se classificar? Porque se o Brasil estivesse na final, você não poderia apitar. Porque é o seguinte, o árbitro do... verdade. Não, o árbitro que representa aquele país, se o país chega na final, como na Argentina, disputou terceiro e quarto, eu fiquei de fora. Lá, se o Brasil se classifica, eu estava fora. Sim. Quando perdeu da Itália e era favorito, eu fiquei decepcionado, mas ao mesmo tempo, eles falaram para mim, Arnaldo, você tem chance de apitar mais um jogo. Eu tinha apitado a Alemanha e Inglaterra, tinha ido bem lá em Madrid, e aí apitei a final. Minha mulher que ia assistir o jogo, a Graça, eu falei, não vem mais que eu estou em chance de apitar mais um jogo. Mas não esperava que fosse a final. Mas aí, quando veio a final, o Falcão, até hoje diz... O jogador. Que nunca assistiu, não assistiu a final na bronca, porque era o Brasil que tinha que jogar a final, e ele falou assim, você torceu contra a aí o que aconteceu? Eu apitei o jogo e eu me lembrei que em 78 eu tinha separado a bola para um árbitro italiano, não me recordo o nome, e eu dei a bola para ele, esvaziei, e quando a FIFA entrou no vestiário, La Pelota, já está, foi embora. Você foi. Aí esse jogo, no final... Você pegou uma coisa emprestada nesse jogo. Emprestada, tá, gente? Emprestada. Aí eu me meti entre dois jogadores. A bola estava lateral, não tinha negócio de marcação de tempo. O tempo que mandava era o meu, era meu relógio. E aí, não era aquele a prova d'água da praia, mas era um relógio legal. Aí a bola saiu lateral, eu fiz uma cerinha e tal. Quando chegou no meio do campo, eu vi um italiano pegar a bola, o outro se colocar para receber. Eu me meti no meio dos dois. E olha... E peguei a bola. Não posso pegar a gente também. Aí eu peguei a bola e levantei e terminei o jogo, que é a cena que vocês viram aí na televisão. Caraca, olha, meu Deus do céu. Essa bola que é da final... Olha, vai, Tomzinho, olha que bênção. Gente, tira uma foto aqui do Tom Veloso na nossa preciosidade. a Copa do Mundo. Olha só, Tom. Olha aqui, eu não tive coragem de mandar no vestiário dos jogadores para pegar a assinatura, porque ele vai sumir essa bola.
Aí esvaziei, botei na mala, o cara falou, chegou lá, é a bola. Eu digo, já foi, não sei onde tá. Dei a outra mão e fiquei com essa. Aí, vizinho, ó, nossa, Copa do Mundo. Tem a assinatura do Paulo Rossi? Paulo Rossi, que falecido. Que eliminou o Brasil. Relíquia, hein? É porque em 2005 eu fui apitar um amistoso na Alemanha, comemorativo à final. Todos os jogadores estavam, menos o Zolf, goleiro da Itália, e todos assinaram. Até jogador da Alemanha que criou caso comigo, o tal de Stilich, que falava espanhol, assinou. Mas agora a gente vai ver esse momento histórico. Roda pro VT, por favor. Olha lá, por favor. É. Eu me meto também. É essa Pegou bola. essa bola. É essa bola. Interceptou o passe. Interceptou o passe, exatamente. Eu não ensaiei isso, não. Foi assim inesperado. Olha lá, interceptou mesmo, Tom, você tem razão. Mas eu falei pra mim, eu disse, olha, eu vou ficar com a bola. E aí fiquei com essa bola, guardei. Deixa agora o Ernesto chegar, gente, tem que pegar. Primeira bola de Copa do Mundo que eu seguro. Caraca, eu também. Nossa, que honra. Mas aí depois disso eu optei de 82 a 89 com uma responsabilidade muito grande. Um juiz que apitou uma final de Copa do Mundo era escolhido para os jogos do Brasil, fora do Brasil. Tem que apitar, porque você apitou final de Copa do Mundo. Então eu tinha a responsabilidade de apitar bem. Isso é um peso, porque o juiz de futebol, ele erra como outro qualquer. Qualquer ser humano. Exato. E aí ninguém aceitava. Pô, mas esse cara que apitou a final de Copa do Mundo? Mas eu abri a porta, porque depois disso, o Romualdo Filho, brasileiro, que faleceu também no ano passado, apitou a de 86. Depois disso, os argentinos, o Reit quase apitou em 90, não deu para apitar. Aí, já depois disso, os argentinos apitaram 2 finais de Copa do Mundo, que abriu o mercado para os árbitros sul-americanos. E aí, quando foi 89, eu estou em casa, não sei se é para contar agora ou depois. Conta agora, já está contando tudo aqui. O Galvão narrando o jogo, com o Pelé de narrador, o Chico Anísio de narrador. E houve uma lambança lá do juiz da Colômbia, lá no Chile, e aí ninguém sabia explicar a regra. Aí me chamaram da Globo. Arnaldo, você pode explicar o que aconteceu? Aí você também era comentarista? Não, eu estava apitando. Eu tinha mais tempo, era instrutor da FIFA e tal. Uhum. Aí eu fui lá, expliquei. Aí o Armando Nogueira falou assim, você não quer ser comentarista? E eu entrei para a Globo, fiquei um mês com aquele personagem do Bozó na cabeça. Eu tinha um crachá, chegava na garagem, Sofia. Tem muito. Eu não sei se você já foi Bozó. Com o crachá da Globo. Sofia, não. Já foi. Não. Aí eu mostrava o crachá para todo mundo. Sou da Globo. Mas não tinha, porque não tinha o que fazer nos jogos. E aí eu comecei a criar uma coluna. E aí a Alice Maria gostou, falou assim, você vai comentar os jogos com o Pelé e o Galvão. Que era diretora de jornalismo naquela época, né, Alice? Aí eu fui fazer a primeira Copa em 90 na Itália. Foi uma Copa que eu fiz vários jogos, houve um plano do presidente que tirou dinheiro de todo mundo e a TV Globo enxugou, mas mesmo assim eu fui. Chegou lá, eu fiz vários jogos e foi lá que a esposa do Catito agora, eu até esqueci o jeito. Daqui a pouco vem, assim, tá igualzinho. Demora 3 minutos, demora quantos minutos? Uma meia hora. A regra é clara. A regra é clara, mas a memória é turva. A memória é um pouco embaçada. Lenise Figueiredo. Porra, menos de 2 minutos. 30 segundos. A Lenise era repórter da Globo lá em Roma, chega e disse, Arnaldo, vai pra rua fazer uma matéria. Mas como? Vai lá, criou a matéria. Aí eu fui para a principal rua de Roma, Via Vêneto, em frente ao Hotel Excelsior, os trânsitos para lá, para cá. Cheguei para o guarda, olhei, ele, Coelho, o cara me reconheceu, porque eu tinha apitado no final da Itália. Claro. Ele é 90, 8 anos. Aí eu falei, vou fazer uma matéria contigo, não sei o que e tal. A matéria está aí. Está aqui. Tá. Então, mostra. Vamos ver. Olha só, olha como é que acabou essa matéria. Nessa Copa do Mundo, todos falam dos juízes, criticam as arbitragens, não conhecem as regras, mas quem entende de apito é esse guarda de trânsito aqui na Via Vêneto. Senhor, L'arbitro del mondiale. E esse fischietto è italiano? È fischietto italiano, anche gli arbitri hanno il fischietto, ma buono. non lo sanno usare. È buono? Buono. Ma che sei matto? Ma che mi deve fare arrabbiare? Se ne vada che adesso non c'ho da fare. Ma che la devo Io non fare? posso appittare cosa Ma appitta? vada via che la porto Vada via. Que maravilhoso! Então, foi a primeira reportagem minha e a última que fui demitido. Mas assim, já teve assim, algum lance mais difícil que você teve que decidir em campo, assim, teve que apitar? A função de futebol é diferente de um juiz de direito.
O futebol tem que decidir na hora. O juiz de direito leva o processo para casa, tem recurso. Estuda um tempo. E o que o juiz apitou está apitado. Eu era assim. Hoje mudou, porque hoje tem o VAR. Né? Você gosta do VAR? Nunca gostei. Então. E você, Arnaldo? Eu detesto o VAR. O que acontece é o seguinte, pessoal. Posso tratar de professor? Ele é professor. Eu também sou professor de educação física, e quando o cara fala, mas faz tanto tempo. Não, que isso? Mas aí o que Você é o nosso aconteceu? professor. O VAR foi para dirimir dúvidas se a bola entrou ou não entrou. E se é impedimento ou não, porque você pode botar no computador o momento do passe, que marca o impedimento, você para ali e vê se estava. Para isso. Mas aí, na Copa da Rússia, eles inventaram de botar na Copa da Rússia. E na primeira reunião que teve, eu estava na Rússia, foi a última Copa que eu fiz pela Globo, eu sentei e fiquei vendo o Colina, que era presidente da arbitragem. Pierre-Louis Colina. Que apitou a final do Brasil em 2002, lá na Coreia, no Japão. Exato. Nisso, ele começou a falar que não tem mais polêmica no futebol. Eu falei, aí ele falou assim, isso vai salvar os juízes. Eu olhei para ele e falei, isso é o paraquedas do árbitro. Eu falei, esse cara está mentindo. E se o paraquedas não abrir? Tem reserva. Eu perguntei, tem paraquedas reserva. Só que eles ampliaram a participação do VAR. O VAR gasta um tempão, a dinâmica do jogo atrapalha. Cada gol que tem fica 3, 4 minutos para dizer se é gol ou não é. E quando diz que é, vibram, e quando diz que não é, morrem 3. Sabe, vai para o hospital de infarto. Eu tenho um amigo meu que só foi infartou. Teve um jogo em São Paulo do Corinthians, teve um senhor que anularam um gol do Corinthians e ele morreu. Meu Deus. Por quê? Porque o VAR se mete. E se mete em tudo. Aí o que aconteceu? Os juízes os árbitros começaram a transferir para o VAR a responsabilidade. Aí o cara vai, apita, fica assim, né? Escutando o VAR. Aí, é claro que foi expulsão correta. Outro dia o cara do Bahia deu um murro nas costas do jogador do outro time. Ele ficou escutando para ver o que o VAR falava. Meu amigo, você não viu o soco? Expulsa logo. Porque o juiz tem que tomar medidas positivas, decisivas para o árbitro, para os jogadores sentirem firmeza. Na hora que o árbitro, que é a autoridade máxima, mostra insegurança, os jogadores tomam conta. E você não gosta por quê, Tom? Mas o Arnaldo falou que o impedimento bota lá no computador, mas mesmo o impedimento tem muita polêmica, né? Claro. A gente não usa, no Brasil, a gente não usa a melhor tecnologia, né? Na Europa, nos jogos, você já tem uma tecnologia do semiautomático, que aí, beleza, é preciso, realmente, mostra... Teoricamente é preciso. Não sei se na prática... O que acontece? A linha de impedimento é diferente das outras linhas de campo. Por que a linha de campo tem 12 centímetros? Porque a baliza tem 12 centímetros de raio. E se você pegar para pintar, você pinta pincel e pinta o campo todo de 12 centímetros. Por que a linha de impedimento é uma linha fina, essa de cavalo de corrida, Photoshop, de atletismo? Não faz atletismo não tem aquela linha? Tem. Por que futebol? Aí outro dia o cara disse, o dedão dele está na frente. Mas o que é o dedão do pé? O cara calça 44. Aí o dedão, como é que pode ver? Mas eu acho, nesse caso eu concordo, sabe? Porque eu acho que o dedão pode fazer gol e pode tirar um gol também. Como é que a linha vai engrossa? O dedão na frente. Com essa tecnologia que ele citou, dá pra ver, se for só um dedão. Custa caro. Então, você se botasse uma linha de 12 centímetros, evitaria muita discussão. E aí, a favor da linha de 12 centímetros? Teve no Carioca agora, né? Eles ampliaram. Não, mas não Flamengo deu tanto. E Vasco, em um segundo, eu sou flamenguista, eles deram gol em um segundo com a linha grossa, eu achei meio suspeito. Mas tem mais gols que com a linha fina. Porque a linha fina não tem a regra. Assim, mesma linha, atacante, mesma linha não há impedimento. Se a linha é fina, não dá para... E o momento do passe também é um problema, né? O momento do passe, ele entende. Ele é jogador, cara. Sabe por que o momento do passe é o seguinte? A bola está aqui. O que é momento do passe? Quando ele encosta o pé ou quando ela anda? É difícil. Eu acho que é quando encosta o pé. Aí o que acontece? A câmera tem que estar em cima, no momento do passe, o operador tem que pegar o frame e parar, para acertar o momento do passe. Se ele errar um pouquinho, já muda a posição lá da frente. Sofia, a gente está aprendendo pra caramba. Eu amo isso, eu estava pensando nisso agora. É física pura. Você sabe dizer como... Você não quer ser comentarista de arbitragem, não?
Ó! Então, Quem sou eu pra falar? A sua mãe me falava que jogava a bola na sala, quebrava o vidro da televisão, aquele vaso caro quase que quebra. Ah, já quebrei algumas coisas. Meu filho já quebrou, meu neto Caetê já quebrou. Já. Todos jogam na sala. Agora, me fala uma coisa, Arnaldo. A regra é clara. Como é que surgiu esse bordão? O Galvão chegava e assim... Porque o Galvão, assim, a gente está narrando, ele está a 400 metros do lance. Eu estou a 400 metros sentado ao lado dele. De repente, o Ronaldinho pegava a bola, driblava, caía, ele falou assim, falta! Aí eu olhava para mim e digo, não foi falta não, Galvão. O Ronaldo pisou no buraco. E aí vinha o VT, eu falava, por falar, porque o cara estava a 400 metros. Aí o traíra do editor lá de imagem botava a imagem. Aí o Ronaldinho caía por causa do buraco. O Galvão, E aí tinha umas faltas assim, por trás do Galvão. Galvão, a regra é clara, Galvão. A regra é clara, a regra é clara. E começou a pegar isso. E foi uma coisa espontânea, né? Isso daí virou uma frase para qualquer atividade da vida. No trabalho, nas tuas peças, no teu show. Que hora vai começar? A regra é clara. Às 9 da noite, a regra é clara, exatamente. Aqui, para relacionamento é ótimo também, né? A regra é clara. A regra nem sempre é clara. A regra nem sempre é clara. Outra coisa é que o árbitro tem que fazer, e isso tem muito a ver com a criação dos filhos, é pôr limite. Sim. Se você não botar limite, a minha mulher psicóloga fala isso toda hora. Vou dar um beijo pra Graça. Graça, beijo, meu amor. É o seguinte, se você não botar limite dos jogadores, eles tomam conta. Na praia, se você não botasse limite, eles tomavam o teu apito. Bota outro. Aí trocava de juiz. Qual foi o jogador assim que te deu um perrengue uma hora assim na vida? Teve algum? É ocasião. É porque na hora que tá mais trabalho assim na hora. Não tem um que especificamente dê trabalho. Tem o seguinte... O Edmundo te deu um trabalhinho. Mas eu quase que não apitei o jogo dele. Eu sou da geração, olha só a minha geração, apitei Garrincha no final. Pelé, Tostão, Gerson, depois Maradona, Zico. Eu apitei com a bola laranja. A bola laranja é que se jogava, a bola branca era só à noite. No meu tempo, no Maracanã, a bola caía no fosso, demorava 3 minutos para voltar. Me lembro disso, cara. Me lembro disso. Tinha um Gandula que era contratado de um zagueiro do Vasco. Quando o Vasco estava bem, ele demorava a pegar a bola. Aí eu fui descobrir, o garoto morava no Leme. O zagueiro Fontana me contratou para ser Gandula no Maracanã. Tem de tudo. Tinha um técnico que levava um birro para esvaziar a bola. E tinha uma bola jogando e uma bola na mão do delegado. Quando essa bola jogando pegava no banco do time dele, ele pegava o birro, enfiava aqui, desviava a bola. Olha só, cara. Sabe por quê? Porque o time dele estava ganhando, faltava 3 minutos. Aí mas não pode fazer isso, gente. Não pode, mas fazem isso até hoje. É muita coisa que não jura? Pode. Somem com as bolas. Caramba. Falando em pode ou não pode, pode isso, Arnaldo, do Galvão, também surgiu espontaneamente? Foi assim uma coisa... Ali eu não sei. Ali tem que ligar pro Galvão, né? O Galvão... Não, o Galvão falava errado. Ele falava assim, em vez de pode isso, isso pode? Aí eu escrevi no papel. Pô, pelo menos fala certo, pode isso. O que a gente fazia ali era o seguinte, foram quase 30 anos de dupla. Essa relação de vocês devia ser muito engraçada. Numa época que ele morava no meu prédio em Ipanema. A gente ia para o aeroporto para pegar o avião para não perder. Então, eu entrava no tempo de respiração dele para falar algumas coisas. Você provocava ele também de vez em quando, não dava para provocar? Porque é o seguinte, ele, para fazer uma narração boa, igual o trabalho aqui, tem que estar estressado. Se você chegar muito calmo aqui, oi, tudo bem, não sei o que e tal, você não vai fazer um bom programa. O Galvão, para narrar bem, ele tinha que estar estressado. E eu sabia disso no carro. Técnica toda. Para cantar tem que ficar estressado, hein, galera? Não, tem que estar... E o Galvão estressado. Aí eu provocava ele. Então, no carro, o Galvão falava, assim, não, o trânsito, o motorista, vai por aqui, Galvão, vai por lá, vai pelo motorista, Galvão. Aí ele brigava. E antes do jogo, quando eu achava que estava calmo, tem passar o som do cantor, a gente fazia teste com o microfone. E eu ficava assim, 1 pá, 2 pá, 3 pá, mas de brincadeira, para provocar ele no momento que o Tino e o Mauro Naves iam passar a escalação dos times, das seleções. Ele, Arnaldo, para de falar, porque se eu vou perder a escalação, vai começar o jogo. Eu, 2 pá, 3 pá. Gente, devia ser muito engraçado ver isso, cara. Gente. 2 crianças, 5ª série total, né, gente? Mas a última dele foi na Copa do Mundo, que nós fomos para um jogo, ele botou, porque lá tinha um crachá,
e tinha ingresso para o jogo. Ele botou aqui no bolso do paletó. A gente pegava o crachá e escondia dentro da credencial. O ingresso, porque você tem que ter o crachá e o ingresso. Sim. E aí soltamos do carro. O Falcão ficava no telefone fingindo que estava falando para não dar autógrafo. O Galvão no meio da torcida. Aí o pessoal abraçava e um torcedor foi e passou a mão no ingresso. Acredito. Aí chegamos na fila. Ele nem percebeu, não? Nada. Chegamos na fila. Cadê meu ingresso? Cadê meu ingresso? Cadê meu ingresso? Cadê meu ingresso? Me roubaram, não vou fazer o jogo, não vou entrar, não sei o quê. Um sol, foi Hannover, não se me engano. Jogo Portugal, um time lá, Bélgica, não lembro de jogo desse. Aí lá pelas tantas, o Galvão, não vou narrar nada, ligou pro Brasil, bota outro, chama o Kleber para narrar, que eu não vou narrar, aí para aquela confusão. E aí eu comecei a ver que ele estava demais. Eu falei, Galvão, foi o seguinte, toma o meu ingresso, vai com o Falcão naquela fila, entra, que eu viro para entrar. Aí, faltava 2 horas para começar o jogo, dei a volta no estádio, tinha lá VIP, presidente, não sei o que e tal. Eu digo, é por aqui. Botei a cara de palminha, de terno, tampei o escudo aqui da Globo, que estava com a pasta, e fui entrando. Qualquer coisa que perguntasse, Coelho FIFA, que eu falava. Coelho FIFA. Entrei, tinha um elevador de vidro, subi no elevador para o 5º andar, chego numa sala, só tinha caviar, champanhe. Aí era sala VIP mesmo, quase que eu fico por lá, né? Tinha que trabalhar. Né? Aí, para outra porta, abriu um vidro, tribuna de honra. Aí eu olhei a tribuna de honra, vazio o estádio, olhei, tinha o rapaz do áudio da TV Globo lá. Eu subi por aqui, sentei do lado e fiquei esperando. 40 minutos depois, chega o Galvão transpirando, suado, ele e Falcão andaram, subiram escada. Você roubou meu ingresso, Arnaldo! Você roubou meu ingresso! Você que roubou meu ingresso! Passou um... Não, gente, quinta série total, tô te falando. Que maravilha! Qual foi a transmissão assim, mais emocionante no seu tempo de comentarista? 94. Final de Copa do Mundo, uma o Copa tetra, do Mundo, né? Que vai para pênalti. Maravilhoso. Vai para pênalti. O Pelé senta aqui e começa a chutar a perna. Olha lá, Zimar, olha lá. Meu Deus do céu, cara. O Pelé estava do nosso lado e a televisão estava mostrando o Pelé, a televisão americana. E o Galvão achava que era para ele. Não, é para o Pelé. Olha lá. E o Galvão era o papagaio de pirata do Pelé e eu era o papagaio de pirata do Galvão. Eu que estava lá do Galvão, dei uma gravata nele, o microfone. Eu falar. Eu dei uma gravata nele, o microfone. Ele vai. E a televisão americana. Eu tô babando, jura? A televisão americana mostrava e o Galvão achava. Eu digo, Galvão, é pro Pelé, não é pro Pelé. Aí o Galvão era o papagaio de pirata. O Pelé era o papagaio de pirata do Galvão. E tinha FBI. Aí a gente, ficava fazendo um jogo com a FBI em volta. Pô, que moral, hein? FBI, só os caras... Aí o Pelé ia embora, a FBI pirava. Vocês lá... Galvão lá, e agora? Cadê? Drag. Lá nos Estados Unidos, 94. Foi emocionante, porque decisão pro pênalti. O cara chutar um pênalti para fora. Cara, nossa. O Parreira, meu amigo de faculdade, colega de turma, botou um time para jogar trancado, para ir no contra-ataque, ganhou com Romário e Bebeto naquela época. Tinha 24 anos que o Brasil não ganhava nada. Exato. E ele jogou fechadinho, porque ele falou assim, primeiro eu não quero tomar gol. Mas para fazer era só no contra-ataque com Bebeto e Ronaldo. E acabou, Ronaldo era reserva, era garoto. Era Romário, né? Era Romário, Bebeto, Mazinho, Zinho, Mauro Silva... Dunga. Tu era bebezinho, já tinha nascido, né? 94? Nasci em 97. Oh, meu Deus do céu! Mas aí o que aconteceu? Aí vai pro pênalti. O Pelé, olha a minha mão. A mão do Pelé é gelada. E a televisão mostrando o Pelé. Eu digo, vai dar. Eu otimista, vai dar. Mas tava com medo tremendo. Você mandou perder uma Copa do Mundo no pênalti? Nossa Senhora. Aí o italiano, quando chutou para fora, foi aquela Caramba, que emoção. Aí o Tino Marcos invadiu o campo, deu uma volta olímpica. Foi uma vitória sensacional. Aí eu fui para uma rua lá em Passadino, estava lá os Cacete e Planeta. Sim, tava cobrindo, o rapaz, coitado, o Bussunda, entrevistando todo mundo. E eu estava na equipe deles, porque o meu hotel era o mesmo dele, então ficamos ali brincando e tal. Ali eu comecei a ver, na época eu já tinha a televisão, eu comecei a aprender como é que os caras faziam matéria, sabe? Foi uma grande vitória e uma grande emoção. Ó, falando em emoção, se prepare para emocionar mais, porque tem um recadinho para você. Por favor, roda a VT. Eita. Fala, meu pai. Tô aqui junto com o Caetê, representando nossa família, seus filhos, netos. Te deixar um beijão e um abraço apertado. Agradecer por tudo que você, junto com Dona Graça, minha mãe, vó de Caetê,
tudo que vocês fizeram e continuam fazendo para essa família, toda essa parceria, esse investimento de energia, né, cara? Você criar família é muito investimento de energia. Isso é maravilhoso quando tem essa troca que a gente vive. A gente é muito feliz com isso, a gente é muito orgulhoso da sua história. Fico muito feliz de fazer parte dela, esse exemplo de bom senso, de discernimento que vocês passam pra gente quase que diariamente, continuam passando. É uma alegria imensa estar com vocês. Um beijo no seu coração. Fala aí, Tetê. Te amo muito, vovô. Você é um cara inspirador pra mim. Amo muito você. Eu adoro jogar futebol na praia com você, debater os jogos. Se foi pênalti, não foi, impedimento, foi gol. Eu amo muito você, vovô. Beijo. Deixar um beijo também pra Cissa, pra toda a equipe desse programa maravilhoso, pros convidados que estão na bancada no dia de hoje. O Sem Censura é um programa super necessário. A gente está muito feliz que o Sem Censura está bombando muito na televisão de novo. Vida longa para vocês. Beijão. Obrigada, que coisa linda, hein? Você está emocionado. Eu estou emocionada. Porque olha só, meu Andrézinho o último querido, programa do André na televisão foi Geleia do Rock com o teu filho. Com o meu filho, Rafael. Eu tenho a senhora. Eles tocaram Geleia do Rock, eu, Rafael... O André era o batera, o Rafa, o guitarrista, que o Tonzinho conheceu também muito. E o Caeté, essa coisa, meu Deus do céu, que era a sua cara, mas agora já está mais parecido com a... Está misturado. Está crescendo. E atrás tinha um quadro da Rebeca, mulher do... que é uma Rebeca maravilhosa. Beijo, Rebeca! É artista beijo. plástica. André tá aqui no estúdio com a gente. Caetézinho, você arrasou. Seu depoimento foi o melhor depoimento. E ele hoje de manhã falando para mim, que horas é o programa? Eu digo, de tarde, 4 horas. Ele falou, puxa, eu não vou ver, porque ele foi de manhã, eu levei no Caiçaras para ter aula de tênis e natação. Ele faz tudo. E ele falou, que hora para 4 horas? Você vai estar no colégio. Mas ele sabia e não entregou o que gravou. Ai, gente. Olha só, eu amo a sua família, sua filha também, que é incrível. Mariana. Seu filho é meu, como esse daqui também. É da tribo dos Rafios. Eu quero te agradecer muito por tudo que você representa para o nosso país. Pelo seu trabalho, por esse bom humor, essa coisa que você faz, ensinando, que você ensina lindamente. Eu procuro explicar. Mas com humor, com uma leveza, que a gente, eu não entendo nada de futebol, quando você fala, eu entendo. É o nosso Pelé da arbitragem. É o nosso Pelé da arbitragem. Arnaldo César Coelho é tudo de bom, né não, gente? Ó, na volta do intervalo, tem a inteligência e o talento da jornalista Bárbara Coelho. A gente volta já já. E a gente está de volta. Hoje o Sem Censura está exibindo, gente, entrevistas especiais que já passaram por aqui nessa nova temporada. E essa mulher que vem agora é uma apaixonada por esportes. Bárbara Coelho. Ela é batalhadora e sempre foi atrás dos sonhos dela. Vamos saber mais? Pode rodar, por favor? Bárbara Coelho, que lindona que honra você aqui! Obrigada, gente. Que linda, ver assim na vida te ouvir falar cara. assim, meu Deus. Cara, eu vi aquela mulher falando de tudo, entende tudo que é esporte, sabia tudo. Eu digo, que barato essa mulher furando uma bolha. Graças a Deus tem várias, mas ainda é uma bolha ser furada, né? Mas me conta de você, eu quero começar do início. Vamos. Você sempre gostou de esporte, desde pequenininha? Cara, desde muito nova. Primeiro, pô, que honra estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Tava te vendo Bárbara. abrir o programa, falei, cara, que aula essa mulher, né? Pô, a gente aprende o tempo de verdade, pô, uma honra. Mas sim, desde pequena, cara, assim, eu sempre gostei, sempre me enfiei nas quadras do condomínio, roubava a bola dos meninos quando não me deixava jogar, subia chorando. Falando que ela é destemida, não falei? Isso desde destemida. Subia com a bola, entregava pro meu pai, pai, não estão deixando eu jogar. Meu pai descia desesperado. Sempre fui assim, bem pra frente mesmo nesse lugar do esporte. Sempre gostei e sempre enxerguei que ali também era um lugar pra mim. Aí joguei vôlei durante muitos anos, mas não deu certo, né? Tô aqui. Não, pode ter dado aquela época. Eu joguei vôlei, eu era levantadora, Eu também era levantadora. Mas aí, eu melhor do que você. Eu falo pro Bruninho, eu fui levantadora também, tá? Eu sei algumas coisinhas aí do que você faz. Mas, enfim, brinquei um pouquinho de vôlei, mas um pouco mais sério, porque eu fui até os 16 anos, fui federada, essas paradas todas. E aí, depois, eu entrei na faculdade e entendi que se eu não ia viver como atleta, eu embarcaria no jornalismo para trabalhar com esporte.
Então, num primeiro momento, eu até flertei com o jornalismo investigativo, mas porque eu amava o Caco Barcelos, era muito fã dele. Sim, quem não, né? Então, era uma geração ali que falava muito desse jornalismo. Mas foi rápido, assim. Minha paixão por esporte tomou conta de mim. E quando eu vi, eu já estava buscando estágio, batendo na porta, pedindo emprego. Sempre foi assim, Cícero. Eu falo que as pessoas me olham como uma pessoa destemida, corajosa, mas é porque nunca chegou para mim. Eu falo que eu sempre fui atrás. Foi a luta, bateu na porta, e quando eu chego nesses lugares super legais, né, as pessoas às vezes querem criar teorias, e tudo bem, cada um quer enxergar a realidade como é. Mas eu falo, cara, vai, porra, vai lá, Claro. fala o que você quer fazer, pede ajuda, pede emprego. Eu sempre pedi emprego. Bárbara, você sabe que eu também sempre pedi, assim, eu não digo sempre, mas assim, muitas vezes eu pedi, continuo, não tenho a menor vergonha, acho que pedir trabalho, não tenho vergonha pra ninguém. Pelo contrário. Eu tenho alguma coisa pra fazer, eu quero trabalhar. Exato. Eu vi a quero Thaís fazer. Araújo falando, dando uma entrevista muito incrível esses dias. Eu Foi falei, muito caraca, legal. foi linda. Essa entrevista dela foi muito legal. E ela fala assim, que ela... Cara, ela fala que, poxa, a publicidade me ama, mas assim, eu bati na porta. Eu vou atrás. Tirando a L'Oréal, ela falou que é uma parceria maior, mais antiga, ela sempre foi atrás. E eu encaminhei aquele vídeo, assim, acho que eu fui a pessoa que mais encaminhei, para todas as minhas amigas mulheres. E falei, vamos embora. É isso vamos aí. pedir, vamos tentar, vamos mostrar nosso trabalho, nosso talento, abrir as portas. Não, e a luta mesmo, na boa. Na boa, claro, isso. numa boa. Ó, tô aqui, meu nome é Bárbara, eu faço isso aqui. Tô a fim de fazer. Tô a fim de fazer esse projeto aqui, vambora. Esse projeto eu acredito que ele seja legal. É isso aí. Sem ter receio, sabe? É lógico, sem ter lógico. medo, vambora. Mas você é uma pessoa que, já falei, a bichinha é destemida, ela é assim, e apaixonada, como eu falei também. E você tem uma conformação familiar assim, que é uma loucura, porque você... Tricolor doente, a Tirson. É mesmo? Sim, Tricolor doente. Eu tenho essa péssima notícia pra te dar. Olha ali outro tricolor. Mas eu tenho um parceiro. A nossa Hoje é um Fla-Flu aqui. Fla-Flu deu empate. Bem empate. Cissa vai desempatar. Mengão. Desculpa, Cissa. mal é. Entendeu? Tudo bem. Eu sabia que a gente é a maioria. 3-2, mas tudo bem, mas eu gosto... O 3-2 que eu lembro é gol de barriga. Mas pai, a sua mãe é vascaína. Isso, minha mãe vascaína, Seu meu pai é botafoguense. Meu irmão flamenguista. Seu irmão flamenguista. E você virou tricolor por causa da namorada de um irmão? Isso, a namorada do meu irmão, ela fez o trabalho que ninguém fez, Cissa. Que é o quê? Trazer os presentinhos, entendeu? Novinha. No caso de Maracanã, né? No caso Levava no Maracanã, né? Não, porque eu vim sozinha pro Maracanã. Então, ela já estava errada. Então, Desculpa, mas- cadê? mas meu pai e meu irmão Desculpa, também mas não me você errou trouxeram. aí, já errou aí. Já era para levar pro Maracanã. Eu falava que ela me trazia Porque todos os presentes. que O eu problema é que se você vai no jogo do Flamengo uma vez no Maracanã... Já era. queria. Eu já fui em Não, muitos, é Atinho. irreversível, é Já era. irreversível. Ela vai não tem cerebral. como. Mas é que a gente gosta, porque ganhar o Eu Fla-Flu é tô com normal. receio do que eu vou falar a partir de agora, entendeu? Se a gente entrar numa guerra de Fla-Flu aqui, se essa conversa vai pra outro lugar. Deus, não. vocês me levando. A gente vai entrar aqui numa guerra. Agora, mas Você já me maltratou bastante, Atícia, não precisa seguir, entendeu? Mas por muito tempo você não revelava essa sua paixão pelo Não. Fluminense, né? Como é que foi guardar esse segredo assim todo esse tempo? Então, eu acho que o timing de revelar agora é perfeito, sabe? Aham. Acho que era um outro momento de carreira, fazia todo sentido guardar isso pra mim. Mas era difícil porque eu sou muito apaixonada e eu sou torcedora de arquibancada. Então eu vou a jogo toda semana. E a gente está na rede social o tempo inteiro trazendo coisas da nossa personalidade. E isso não ia para as redes sociais, isso não ia para lugar nenhum. E, de alguma forma, eu vivia com receio de aquilo virar um problema para mim. Sim, no trabalho, Só que claro. A minha torcida é o que eu falo para as pessoas. A minha torcida ela é fechamento comigo, entendeu? Porque nunca vazou, pô. Olha Um que vídeo barato. meu, nunca vazou uma foto minha, sai fofoca. Pô, vi Bárbara no Maracanã. Aí rola alguma coisinha na internet, um furdurçozinho, mas morre. Camisa entendeu? nunca, né? Do Não, clube. aí eu evito camisa. Bonezinho. Bonezinho, camisa branca. tem Isso. todas Mas o que eu as acho isso aí uma tristeza danada. Eu não vejo problema nenhum das pessoas se colocarem à disposição e falar do time. Né? Porque o torcedor vai lá e te atacar depois. Qualquer fala que você tenha para ela que era apresentadora, fica marcado. Ah, você está puxando mais pelo Pois time. é, exatamente. Alguém, então, e algum às vezes dia- não tem. Pô, eu, como ex-jogador, quando eu fui jogar no Santos, desculpa até, Bárbara, depois eu Imagina, deixo, que isso? só fazendo um adendo, né? Eu fui jogar no Santos e a primeira pergunta, como é que vai ser você jogar contra o Flamengo? Vai ser um jogo normal. Eu torço para o Flamengo quando eu não jogo no Flamengo. Hoje eu não torço para o Flamengo, eu jogo no Santos. E quem me paga é o Santos. Então eu vou jogar para vencer a partida como qualquer lógico, outro jogo. como um jogador que E sou, aquilo né? ficou marcado na minha mente porque a gente fez um grande jogo, ganhamos o jogo e tudo. Depois até tive um jogo no Maracanã jogando pela Portuguesa. Fiz o gol pela Portuguesa contra o Flamengo. Não comemorei com respeito ao torcedor, mas
Era claro que eu sou torcedor do Flamengo desde pequeno, Sim. mas sou profissional acima de tudo. Claro, claro. E aí entra que eu falo assim, comentarista, narrador, eles têm sempre um... Aí eu perguntava a alguns amigos que... João Guilherme, você torce para quem? Para time tal. Posso falar? Falei, mas por quê? Não, por respeito, porque senão vão pegar no meu pé. Aí é mais ou menos isso que... Mas tem uma coisa que eu quero Ela muito, era respeito, né? Que eu quero muito saber, porque eu sei que estávamos no mesmo lugar, que era o Maracanã, no dia 4 de novembro de 2023, estávamos lá. Como foi, que era um sábado, e você apresentava o Esporte Espetacular no domingo de manhã. Precisava de voz, né? Imagina o que aconteceu nesse dia. Final da Libertadores, Fluminense ganhou a Libertadores pela primeira vez, porque ganharemos outras. E a gente imagina imagino que você tenha comemorado loucamente, como foi apresentar o programa no dia seguinte. E depois foi pra tardezinha. Aí é muita energia. Eu queria, tá? Posso falar, iria mesmo. Eu queria, com certeza. Cara, foi muito louco. Porque, assim, primeiro que esse dia é o melhor dia da minha vida. Eu não tenho filhos, então só o dia que eu tiver pra superar esse dia. Nada vai se comparar ao dia 4 de novembro. Nada. E assim, a minha equipe, como eu sempre fui muito responsável com o domingo de manhã, apesar de eu ser da resenha, da bagunça, domingo de manhã sempre foi sagrado, porque eu tinha que trabalhar, tinha que estar com voz, tinha que estar bem. Então, sábado à noite eu falava, gente, não nem me liga. Então, durante 7 anos, as pessoas se acostumaram com aquilo. Aí veio o dia 4 de novembro, que era um sábado. E aí começou a gerar aquela tensão. Todo mundo na TV assim, mas como é que você vai fazer? Falei, gente, eu vou pro Maracanã, e qualquer coisa, no pior das hipóteses, eu vim trabalhar virada. Virada! Falei, gente, um dia na vida, depois de 7 anos apresentando esse programa... eu aguento, pô. Eu aguento. Só que, cara, isso gerou um clima de tensão, porque as pessoas sabiam que eu ia fazer isso. Claro, né? E no dia do jogo, eu fui fazer o bye do Globo Esporte. O Globo Esporte foi apresentado do Maracanã, pelo Escobar, mas se desse um BO, eu ia assumir no estúdio, porque, enfim, questões logísticas de operacionais tem esse risco. E aí eu fui, antes do jogo, eu fui para o Globo Esporte apresentar o programa. Injuriada no dia, eu falei, pô, mas no dia da final, aí meu chefe, fica tranquila, pô, te libera 1 e pouco. O jogo era 4. Falei, tá bom, mas é porque eu queria tomar minha primeira cerveja às 10 da manhã. Lógico. Mas beleza, fui de boa. O programa não caiu no Maracanã e eu assumi no Globo Esporte. Não é possível. Falei, hoje é o dia, pô, esquece. Saí de lá e falei, vocês esquecem, até a menor chance de a gente não ganhar esse jogo. Caraca. Hoje é meu dia, pô, esquece. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Fui pro Maracanã, vivi aquela loucura toda e fui para casa às 5 da manhã. Eu dormi 1 hora. Mas eu estava o quê? Intacta. Por isso que eu feliz pra a saúde caramba, mental né? é tudo. Sei Eu estava como é que é tão isso. feliz que eu estava numa dose de adrenalina tão bizarra que Claro. minha voz funcionou. E depois fui para Laranjeiras, não tinha fim. Nada que um corretivo não resolva, né? Corretivo, né? Básico. Segunda-feira de manhã, fui chegar em casa, basicamente. E deve ter passado uma energia para todo mundo que assistiu. Nossa, Pô, essa sem felicidade dúvida, sem dúvida. maravilhosa. Que vontade de gritar lá, nem ser, né? E eu quietinha, mas eu tava assim, gente, eu tava... Sabe, eu, tipo, cara, nada ia estragar meu dia. Não, porque você tem uma coisa que assim, é muito legal, Bárbara, porque você tem essa energia toda que você tem. Eu tô te conhecendo agora, assim, ao vivo e a cores. Mas você passa essa energia, mas de uma maneira até doce na televisão. Sabe como é que é? Eu imagino você, nesse estado de euforia, de adrenalina, você conseguiu manter, assim... Não consegui, não. Eu acho que, assim, o trabalho da gente... É o isso é um profissionalismo, recado né? muito Claro. legal de passar, porque eu adoro contar essa história, porque ela faz parte da minha vida e de quem eu sou. Mas o meu trabalho, ele é muito importante. Eu passei por muitas etapas, paguei muitos preços para estar aqui. Eu não vou jogar tudo fora por causa de um jogo. É isso aí, garoto. Então, quando eu tô ali, eu tô trabalhando e tá tudo bem. Eu sei que ali você fica, às vezes, num olhar para um colega ou outro que sabe que você está super feliz, mas a condução do trabalho é algo que eu levo muito a sério, porque custou muito caro estar ali. Isso eu acho que o torcedor tinha que ter um pouquinho mais de compreensão. A torcedora Bárbara, ela existe, ela está aqui. O dia 4 de novembro eu tenho uma tatuagem com um pedaço de uma música do Fluminense em mim. Isso eu nunca contei, primeira vez. Ó! Furo no Sem Censura! Bárbara Coelho tem uma tatuagem do Fluminense. Não é escudo, não é nada, mas é um trecho de uma música que acho que houver, onde quer que eu vá. É uma música muito linda que eu... vou levar as cores que herdei. Tadinho. É muito bonita essa música. Enfim, eu levo comigo. Mostra. Tá meio escondido. Era melhor ele não mostrar. Sabe uma coisa que é muito... Tudo bem, o furo já foi dado. O furo já foi dado, né, Ernesto? Uma coisa que é muito importante falar sobre a Bárbara, que eu observo, é que tem muita gente que vai dizer assim, olha pra ela, assim, pro estereótipo, vai ver uma mulher loura, de olhos claros, tudo mais, vai achar que, nossa, veio lá de cima e que protegeu. Ela é...
tipo, da correria. Maloca. Tipo, Maloca, que né? morou, dividiu, comprava, literalmente vendia o almoço para comprar a janta, para poder realmente viver o sonho dela de ser jornalista, de vir para o Rio de Janeiro, de se deslocar do Espírito Santo para cá, de trabalhar em rádio em Duque de Caxias, era rádio de Caxias, exatamente. Então, essa trajetória para chegar onde ela chegou, nada foi dado de graça para ela, né? E as pessoas acham. Total. E assim, é muito legal você falar isso, porque eu tomo muito cuidado, porque existem vários recortes para a gente discutir o social, né? O recorte racial, que é, de extrema importância a gente colocar ele numa prateleira de prioridade, de olhar e de discutir. Eu sei de todos os meus privilégios enquanto uma mulher branca, eu sei todos os espaços e portas que se abriram também por isso. Mas tem uma coisa muito legal, assim, da minha trajetória, Cissa, que eu realmente tenho orgulho. Eu trabalho desde os meus 14 anos. E os meus pais também vieram de uma realidade muito simples. E tudo que a gente conquistou, a gente trabalhou muito. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E eu tenho um orgulho, eu falo para todo mundo assim, cara, a nossa história, ela não é melhor nem pior do que a de ninguém. Mas ela é nossa e a gente tem que ter um enorme respeito por ela. Então, eu tenho um respeito muito grande. Eu perdi minha mãe tem 2 meses. Oh, meu amor. E, tipo, sentimento. Eu perdi também em novembro. Pois é. Oh, meus amores. E assim, não é para levar a conversa... A gente ganha sempre, então com a gente esse lado, sempre. Mas, assim, eu falo para as pessoas que eu dou muitos sims, vários, né, que minha mãe não pôde dar. Porque é uma mulher de uma outra geração. É uma mulher que foi criada dentro de uma outra realidade, com uma outra educação. Então, quando vem eu venho também pela minha ancestralidade. Eu venho também lutar pelo que as minhas avós, minha avó, minhas tias, minha mãe, coisas que elas não puderam conquistar. Isso é lema de vida, isso está na minha alma, isso está na minha essência, isso não é só trabalho. Isso é quase um objetivo espiritual. Linda. Que é passar por aqui, aumentar as vozes das pessoas que eu posso, às vezes numa amplitude maior, outras vezes na minha bolha, mas também dizer para essas pessoas que fizeram tudo por mim, eu vou honrar a nossa história. Isso. E, cara, infelizmente, a gente está submetido à avaliação e julgamento alheio e a gente não tem controle sobre isso, mas a Bárbara é essa aqui. Veste camisa de basquete, É o meu time, meu time, falar nisso, hein? É seu time? É, meu time. É uma pessoa que Golden conversa State sobre Warriors. todos os assuntos, adora uma tardezinha, senta um boteco com qualquer pessoa para conversar. Linda. Mas na hora que ela for trabalhar, Cissa, ela vai comer areia, porque ninguém deu nada para ela. Isso, cara, é a minha essência. Que bonito, Bárbara, sabia? De verdade. E olha só, Muito posso bonito, te falar? Bárbara. Você reverenciou aqui de uma maneira linda a sua sexualidade, as suas mulheres que vieram antes de você, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Mas você não sabe da importância que isso tem para as meninas que estão te vendo. É isso. Sabe? É A gente está falando da Luísa, das suas filhas, das minhas netas, assim, sabe? Que estão vendo uma mulher que batalhou e que não tinha nenhum... Como você falou, privilegiada por ser branca, bonita, mas que nem assim era fácil também. Foi a luta, porque é um universo também bastante, infelizmente, ainda machista, né? Um universo do esporte, assim, da coisa muito ainda futebol ainda por cima, assim, como para ser uma narradora de futebol, a pessoa tem que ralar. É uma coisa recente, que eu vejo aqui na TV Brasil, as narradoras, que, meu Deus do céu, a gente vibra. Ai, que barato. Quando eu conheci uma, eu abracei e falei, cara, então é muito importante esse seu depoimento. Sim, eu sei dessa responsabilidade, É, Cissa. Quando eu converso com as meninas mais jovens, quando as estagiárias, as meninas que estão começando a me procurar, eu sei o tamanho da minha responsabilidade, sabe? Com certeza. Esse legado que você vai deixar para elas, né? E assim, De referência. como minha mãe veio de uma doença em que eu fui perdendo ela aos poucos, né? Minha mãe faleceu de câncer. 2 semanas antes dela falecer, a gente teve uma conversa que eu chamo de privilégio. Ela sabia que ela estava se despedindo, então ela me chamou, eu não sei se ela tinha sonhado naquela noite, mas ela me chama para uma conversa. Eu basicamente parei o último ano da minha vida para ir para casa dela toda semana, né? Eu segui trabalhando aos domingos, mas eu me ausentei de muitas coisas para cuidar dela. Ela olhou para mim e falou assim, filha, eu não queria te deixar, mas eu não tenho escolha. Mas não abandona nada. Segue. É isso aí. E é por ela. E é por ela. E por nós, por favor. Por todos nós. Por nós. Ai, que eu tô amando você agora. Eu quero saber tudo de Casa TV. Mas eu quero saber uma coisa. Ela é tão danada, Ernesto, que conhece, mas olha só. Essa garota vendeu um carro uma vez para cobrir uma Copa do Mundo, meu Deus do céu. Que história foi essa, Bárbara? Era em 2010 o ano. Eu estava me formando na faculdade. E aí eu precisava fazer alguma coisa de diferente, porque eu acreditava que, assim,
um currículo, uma formação na faculdade poderia me dar muitas coisas, mas nada como uma boa história para você contar. Claro. E aí eu descobri um amigo meu que estava indo para a Copa do Mundo da África do Sul e falei, cara, vou dar um jeito de ir, mas pô, não tinha nenhum dinheiro, né? A gente tinha, não era um carro meu, era um carro nosso ali da casa. E era um Golzinho G3 lá e, enfim, eu falei, cara, eu tinha ali perto, tinha passado um pouco dos 18 anos, tinha essa coisa do carro. Ah, o carro vai ficar para você, então, porque negócio de faculdade, distância. Eu falei, então eu quero vender o carro. Como assim você quer vender o carro? Não, eu quero vender o carro porque eu vou para a África do Sul cobrir a Copa do Mundo. Minha mãe, não é possível. Eu posso imaginar a cara tremondo do teu pai. A minha mãe falou, não é possível. Minha mãe levantou e falou, não é possível. Aí meu pai virou para mim e falou bem assim, cara, é melhor eu te escutar e te ajudar, porque se você não fizer por esse jeito, você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, Você vai né? dar outro jeito, você vai arrumar... E eu prefiro que você então venda claro, o carro. claro. Sei lá, daqui a pouco você vai estar arrumando alguma coisa para vender, entendeu? Que não seria nenhum demérito, mas ele se preocupava em proteger, né, pai? E aí foi isso. Aí eu me enfiei nessa aventura, eu chamo de cobertura independente. É isso que quer dizer, porque foi uma cobertura, gente, independente. Ela não estava contratada na TV Globo, nada. Ela foi por conta dela. Isso é que eu achei lindo, cara. Pois é. E aí eu peguei e comecei a comprar ingresso com esse dinheirinho que eu tinha. E fiz um blog na época. Escrevia. Na época estava muito em alta blog. Então eu não fui por nenhuma emissora. Foi por tua conta. Por minha conta. Isso super reverberou no Espírito Santo, a galera comprou ideia, achou o máximo, assim, as pessoas, assim, em cidade menor, né, então lá na Vitória, no caso, então a galera super curtiu. E aí, quando eu voltei, falei, não, isso foi só o primeiro passo. Aí eu cheguei, falei, vou esperar uma semana. Na semana seguinte, eu falei, então, eu tô indo embora pro Rio. Minha mãe, não, isso não é possível. Você já vendeu o carro, você já foi pra África, você ainda vai pro Rio. Pro Rio de Janeiro. E aí eu vim pro Rio, sem nada. Eu consegui um contato de uma menina que tinha uma república, então eu dividia apartamento, dividia quarto com uma menina também que eu não conhecia. E falei para os meus pais, tinha um restinho desse dinheiro. E eu falei, vai dar certo, vamos embora. E nos primeiros 6 meses, confuso, não sabia o que ia rolar, fui trabalhar na Rádio Popular AM Duque de Caxias. Duque de Caxias, exatamente. E aí meu primeiro emprego foi no Esporte Interativo. Eu lembro, meu salário era R$ 1.040. Eu nunca vou esquecer. Aí eu falei pra minha mãe, olha, mãe, começou a dar certo. Estamos indo. E aí de lá, poxa, muita coisa aconteceu, né? Eu fui pra Band, depois da Band eu fui pro Sport TV. Sport TV, falo que eu zerei o game no Sport TV, fiz todos os programas da casa. Nunca vi, tudo. E aí eu fui pra Globo. Como fez coisa? Aí você terminou na Globo, né? Terminei Mas na Globo. nesse começo, você passou por vários perrengues, não foi? Vários. Eu soube que até teve um momento que você até chegou a pensar em desistir do jornalismo esportivo. Em 2012, quando eu perdi o meu pai, eu saí da Band, estava nessa transição para ir para o Sport TV. Trabalhei no mercado financeiro, não podia ficar sem trabalhar, Claro, né? Saí de um lugar antes de ir para o outro, eu não tinha emprego. Então, arrumei um emprego no mercado financeiro. Só que o papai faltou. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou embora. Eu vou embora, pô, você tá aí sozinha, aqui não rolou o que eu quero, porque assim, não é sobre trabalhar, eu queria muito trabalhar com esporte. Aí minha mãe veio para o Rio e falou, você não vai embora não. Depois de tudo que você passou, agora não. Então, se você precisar que eu venha para cá, fique um tempo com você, ela e meu irmão. Vieram e me deram um super suporte. Aí eu esfriei a cabeça, esperei o tempo passar, o Sport TV me ligou, já tinha feito uma série de testes, mas aquilo me enrolou. Mas o Sport TV te ligou? A Sport TV me ligou. Qual é o nome da sua mãe? Inês, Maria Inês. Maria Inês, do seu irmão? Bruno. Olha só, dona Maria Inês, parabéns, a senhora é foda. Bruno, sua irmã também, olha, eu tô quase virando Fluminense. Não. Vem com a gente, vem com a gente. Não, calma, dá uma respirada, bebe uma água. Isso, calma, não se empolga com a história dela, calma. É maravilhosa, mas calma, time, não, calma. Mas que família, hein? Que barato. Cara, muito louco, assim. E foi isso que aconteceu. Então, as portas foram se abrindo, né? Várias outras se fecharam também. Foi o que o Zulu falou. Quando se fecha também, a gente dá uma arrombadinha. É lógico. Se é pra fechar, porque não era aquele caminho. Não era aquele caminho, exatamente. Acho que todos Posso os falar? nãos... Desculpa, Bárbara. Tem um episódio que eu lembro que eu te mandei uma mensagem, que a gente se falava ali por direct e tal. Pô, você foi na tardezinha. E eu lembro da cobertura do acidente da Chapecoense, que eu vi você cobrindo, e aí ali a gente viu quem era
quem era do ramo. Eu acho que eu escrevi isso para você. Pode Você ser, é do verdade. ramo. Porque a forma como ela apresentou, muito difícil, né? Ali tinham amigos de vocês envolvidos, né? Exatamente. Pessoas que trabalhavam com, Eu joguei com vocês. também isso, sentimento, né? E eu lembro que a Bárbara, ela foi brilhante, porque você precisa ficar no lugar de não vou pesar muito a mão para não parecer que eu quero uma puta audiência aqui no meu momento, porque eu estou falando de um acidente tão grave. Ao mesmo tempo, você precisa dar o recado, né? O recado precisa ser dado. Eu lembro que foi tão bonita a forma como você cuidou daquele momento, e um momento muito difícil, porque estava todo mundo muito mexido emocionalmente, o mundo, né? Lógico. Então, eu lembro que eu falei isso, você é do ramo, e tu é do ramo, pô. É isso. Total. Tu é do ramo. Não, só pela a garra dela, a garra de uma pessoa que é do ramo mesmo. Ela sabe o que ela quer e foi a luta, né? Depois foi Agora, vem cá. Eu soube que você, tipo assim, tem um talento, além desses tantos talentos que a gente está falando, mas tem outra dinâmica com a bola nos pés. É a rainha das embaixadas. Tem uma aqui, ó. Lá. Tem uma bola aqui, Quer ver? Só ver. Mostra pra gente, mostra, vai lá. Vamos lá. Olha só, Vamos lá. primeiro, eu falo que meu DVD é bom. Porque, assim, não é essas coisas todas. Mas eu gosto bastante. Vamos lá, bater uma bolinha. Quero ver. Nossa, será que você faz uma embaixadinha, gente? É igual o DVD Gaúcho. O DVD, não sei não. Olha só, não, eu vou jogar pra você. A Bárbara vai fazer. Você joga pra mim, Bárbara, eu jogo pra ele. Então tá, eu vou jogar assim com a mão. Tá legal. Não é boba, não, hein? Que isso, Cis? Que isso? Agora olha a minha responsabilidade. Caraca. Bora pra cá. Aí, ó. Foi pênalti, gente. Eu mandei muito alto. Não, mas faz. Vamos de novo, pega. Agora embaixadinha. Vou dar pra Bárbara. Vou mandar pra você, tá? Meu Deus. Ai, gente. Cissa, não quer acertar? Tem que chutar assim, ó. Tá, assim, ó. Não puxa o pé pra trás, não. Chuta assim. De salto também temos que tirar, né? Só pra te dar um todo crédito isso. a ela. Boa, aí, gente. Vai lá. Eu senti um talento, hein? Peraí. Estamos aqui diretamente na TV Brasil. E a bola Vou pegar a bola. Perdemos a Tisso. Perdemos a Tisso. É o Fla-Flu aqui, diretamente da TV Brasil. No Agora é Sem Bárbara, Censura. vai, Bárbara, você, Bola vai. pra Bárbara. Bateu. A Tisso. Pegou, devolveu Quero pra ver Bárbara. Agora de agora cara Bárbara, pro só Bárbara. gol. Vai lá. Vai, Bárbara. Nossa, vai. é muito talento. Ai. Se o futebol entrar nas Olimpíadas, já temos dois. Bárbara. Embaixadinha, Bárbara. Só aqui, ó. Bota pra... Ai, eu sou ruim de embaixadinha. Deixa eu tirar meu telefone aqui, que eu vou começar. Vai. Não, o telefone não, doida. É o microfone. É o microfone. O microfone você não pode tirar, não, doida. Ai, esse programa é muito maravilhoso. Olha lá. Mandou Não é bem. boba, não, pô. Gente. Tô falando, gente. Bicicleta! Não, quê? Meu Deus do céu. Depois a gente vai isso, trabalhar pô? a perna esquerda, hein? Vai, Tisso, vai você. A esquerda não tem. Aí ele vai com o pé bonitinho. Eu tenho vergonha de fazer com o pé. Não, gente, é covardia, né? Gente, pra encerrar vou eu, então agora. Bora, Cissa. Boa. Ai, meu Deus. Vambora, gente. Joguei, quase quebrei o equipamento. A Tissa se amarrou. Gostei. Quase quebrei uma câmera, gente. Nenhuma câmera foi quebrada. Nenhuma câmera. Sobreviveram todos. Tudo bem. Além de lugar. Ai, meu coração. Quase joguei na câmera. Desculpa, amorim. Bom, além desse talento todo que você tem, Bárbara, depois de 12 anos, você optou por deixar o Grupo Globo e assinou com a Cazé TV. Assinou com a Cazé TV. O que te motivou a fazer essa mudança? Então, lá na Globo a gente eu fiz o Esporte Espetacular durante 7 anos, né? E aí o Esporte Espetacular passaria por uma mudança. O programa já faria essa mudança. E aí surgiram outras possibilidades, outras propostas, outras emissoras me procuraram, porque isso vazou, como tudo vaza, né? Não é nada um segredo. E aí falaram, poxa, e tinham outros projetos para mim internamente, virar comentarista, segmentar mais mesmo para falar de futebol. E a Cazé TV veio com uma possibilidade super legal, que é apresentar um programa domingo, fazer o Tempo de Bola, que é um programa de debate, eu adoro, né? Então, é um programa em que eu não sou comentarista, mas quando você apresenta um programa de debate, você também comenta. Claro. Sim, Você sim. né, acaba falando, tendo que colocar a sua opinião. Vai se acostumando. E lá.
depois de rodar, depois do jogo das 6h30, eu estarei aqui com É muito linda, né? Maravilhosa, só craque. Casé tá amando do craque Neto falando isso. Você não vai. E como é que tá sendo a experiência? Conta então, pra tá gente. muito massa, porque os meninos são muito inteligentes, cara, são muito rápidos. É muito legal essa linguagem de internet, que é tudo aqui, Você respira, a pessoa já entrou e já trouxe uma coisa nova. O Casimiro é um gênio, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Aliás, eu quero Casé, eu quero você aqui, hein, Casé? Aqui no Sem Censura. Traga ele mesmo. Quem conseguir é gente. Pô. Porque ele é caseirão, né? Então, assim, pra tirar esse homem de casa é difícil. Mas os meninos, o Belt, o Souza, acho que a gente está criando uma identidade para o programa e está super divertido. Então, tem outros programas na casa que eu também faço. O Papo 10, que é um programa no meio de semana, que eu também comando. Então, assim, cara, a minha cabeça está explodindo, né? Porque eu falo que eu migrei, eu estou aprendendo. As pessoas às vezes olham e falam assim, ah, mas a Bárbara já tem experiência. Cara, eu estou aprendendo, eu sigo aprendendo, eu adoro aprender. Eu tenho experiência né, em televisão. Tem que aprender o tempo todo, né? E ainda tenho que, obviamente, amadurecer muitas coisas, mas na internet, então, é novidade para mim conversar com esse público mais jovem, conectado de outras formas, consumindo conteúdo de outra maneira. Então, tem sido muito, muito, muito legal, cara. Eu estou muito feliz. Que legal, meu amorzinho. Assim, eu tô muito orgulhosa de ter tido coragem, porque eu tava muito bem na Globo. Sim. Né? Eu não tenho nenhuma questão, nada pra falar. Eu acho que a Karine Alves, que assumiu o Esporte Espetacular, maravilhosa, uma grande amiga, maravilhosa, uma apresentadora espetacular, assim, muito competente. Ela é maravilhosa. E eu tô muito feliz, a gente é muito amiga. E, enfim, foi um ciclo que se encerrou. E eu falo, Cissa, pra tudo nessa vida, a gente tem que saber entrar e a gente tem que saber sair. É isso daí. Sabe? Porque quando me apresentaram e falaram, olha, você vai fazer o Esporte Espetacular, eu fiquei super feliz. Na hora que eu vou deixar a apresentação do programa, porque aquele programa não é meu. O programa tem 60 anos. Uma parte dele eu apresentei, tive esse privilégio. Mas a partir de agora eu tenho que entender que esse ciclo se encerrou e seguir. E eu consegui fazer isso com muita alegria no coração, sabe? É isso aí, isso me deixa muito feliz. Te entendo tão bem. É bom, né, Cissa? É legal. A gente fica em paz, porque às vezes algumas pessoas tentam plantar algumas coisas, muita mentira sai. Eu falo, gente, pra quê? Eu tô tão bem, boa, tô tão feliz, tô tão realizada. Não precisa disso. Ah, eu quero te ver muito. Você, olha, eu sou sua fã mesmo. Aprendi a jogar embaixadinha hoje. Pra isso. Tá vendo? Até que eu quase quebrei uma câmera ali, mas tudo bem. Depois eu ver. Meu amor, volta sempre. Dá parabéns. Obrigada, meu amor. Arrebenta como sempre você arrebentou na vida, Tô tá? muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muita luz, sua linda. Bárbara Coelho, muito maravilhosa, né? Beijo, meu amor. E olha, já tem mais, hein? Depois do intervalo, é a vez do nosso medalhista olímpico, Isaquias Queiroz. Eu vou num pé e volto no outro. Fica aí, tá? Mua! Bem-vindos de volta. E agora a gente vai rever o papo maravilhoso com o medalhista olímpico de canoagem, Isaquias Queiroz. Esse super-herói da vida real que teve aqui. Quer ver? Roda, por favor. Muito bem-vindo, Isaquias. Que honra! Caramba, tô pegando a mão dele, gente. Agora, vou ter mais gás ainda pra treinar agora, né? Depois de bastante elogio. Caramba! Isaquias, eu falei que você é um super-herói da vida real. Porque a sua história é muito inspiradora. Você não vai acreditar, não. É, porque na sua infância você passou por desafios enormes, superou tudo. A ajuda da nossa querida dona Dilma. Um beijo pra senhora, parabéns pelo seu filho. Queria que você contasse o porquê. Ela foi sempre a sua grande parceira, a sua mãe, não foi? É isso. A dona Dilma, Maria. Aqui a dali, o pessoal tava falando que não tem coração pra ver minha prova. Imagine minha mãe, né? Que ela teve que suportar quando era mais jovem, era criancinha, vamos dizer assim. Aí, como eu falo pro pessoal, eu tive uma infância bem ativa, né? Vamos dizer, diferente da garotada de hoje em dia, que é mais na tela hoje em dia, mas antigamente era correria pra lá, brincadeira pra cá, e às vezes quando eu via, do nada já tava com uma perna deslocada, um joelho, uma semana depois tava com o braço engessado já. Mas minha mãe passou bastante sufoco comigo. Você perdeu um rim, você teve uma queda de uma árvore que você perdeu simplesmente um rim, Eu perdi um rim, isso foi em 2010. Eu tinha 10 anos de idade, menos de um ano depois eu entrei na canoagem. Graças à minha sabedoria de não escutar os médicos. De não escutar os médicos? Explica isso daqui, porque... Ele não pode mais pegar peso, entendeu? E aí,
pronto. Eu era levado, mesmo assim, pouco tempo depois eu estava dando mortal. Acho que se não fosse canoagem, dá até para tentar na ginástica ali, né? Que eu gostava muito de dar mortal na areia, no rio. E aí, tipo assim, logo depois também eu sentia muitas dores, incômodo no abdômen todo, na barriga em si. Porque quando eu tive essa queda, acho que não teve uma preparação muito bem para saber o que tinha acontecido, né? Só depois que foram saber que era o rim e tal, e aí eu senti durante 2010 até 2014, por aí, eu sentia muito incômodo no abdômen. Mas no início era bem mais constante, assim, então era... Sei. Todo mês sentia muitas dores intensas no abdômen, aí tinha que ir para o hospital, tomar soro, aí minha mãe vinha com aquele negócio, o médico falou que você não pode pegar peso e tal. E você nem é para essas dores, pegando tudo que é peso, fazendo mortal, fazendo tudo. E aí ela tudo. falava que também ia me tirar da canoagem. Vou tirar você da canoagem e tal. Se me tirar, vou fugir de casa. Mas graças a Deus eu continuei na canoagem, que eu gostava muito de fazer esporte. Eu já era, como eu falei, eu gostava muito de dar mortal, jogar bola. Mas a canoagem acho que foi Pois é, mas é isso que eu ia te perguntar, porque você inicialmente era o futebol, né? É. E aí depois você foi pra canoagem, como é que foi essa coisa? Isso foi, eu estava na Bahia, morando em Baitaba nessa época, aí surgiu o projeto Segundo Tempo, do governo federal, a gente tinha atletismo, futebol, canoagem, aí eu estava na escola, aí eu falei, eu vou fazer futebol. A paixão de todo brasileiro jogar bola, né? É. Mas o talento não tinha, a minha perninha não era cambota igual dos caras, então não consegui, não tinha muito talento, mas, tipo assim, eu estava na escola, eu escrevi lá, queria fazer futebol, mas eu sentei na cadeira e, tipo assim, segundo depois, eu falei, professora, eu quero fazer canoagem, muda pra mim aí. Do nada, assim? Do nada, mas é porque, como o pessoal pergunta, mas, pois é, por que canoagem? Eu até estava esse dia com o Pedro Bassan e estava conversando comigo, até eu parei de pensar e falei, cara, é verdade. Quem imaginaria que um moleque do sul da Bahia ia aparecer no esporte do Brasil, ganhar muitas medalhas? Só que a canoagem em si da Bahia... Do mundo! Falou bem. Só que a canoagem em si da Bahia já vem de vamos dizer assim, de uma geraçãozinha um pouco mais, bem mais antiga que eu. Primeiro que a minha cidade, Ubaitaba, em Tupi-Guarani, se chama Cidade das Canoas. Olha! Tem o Batã. Que coisa linda! Tem o Batã também, que é canoa forte. Então, a gente já vem dessa tradição em questão das canoas nativas. Sim. Que é aquele tronco de madeira, que é escavado. E aí a gente faz muita travessia de Ubaitaba para o Leal. Tem a ponte da BR-101 lá, mas a gente acaba utilizando essas canoas nativas para fazer a travessia. Então, a gente já tinha essa conexão com vamos dizer, com as origens, né, da gente. Da indígena, né? Isso, exatamente. Então, aí veio o Jefferson Lacerda, que foi um dos primeiros atletas também da canoagem a participar de uma Olimpíadas. Que não me engano agora, não sei se foi Barcelona... Agora, não lembro agora. Então, ele participou da Olimpíadas, ele também fez muitos esportes, judô, vôlei. E aí foi um dos caras que incentivou a canoagem no sul da Bahia. Hoje a canoagem está um pouco mais popularizada na Bahia ali. Mas ele também trouxe uma canoa de Cuba, na época, uma que a gente chamava de Delta, que ela é bem mais aberta hoje do que a que eu remo. E a partir dali, a canoagem cresceu bastante. Antes de mim, o Baitaba já era campeã nacional do Campeonato Brasileiro várias vezes já. Então, eu sempre estava ali na rua, eu via o pessoal chegando, vou dizer, sempre ali em agosto, às vezes, carreata, comemorando o título. Então, já é uma coisa que já era para você, não era uma novidadaça, não, né? Para mim, todo mundo de Baitaba, toda a população de Baitaba, já que nós já era uma coisa mais conhecida, né? Dentro do cenário nacional, não, no Brasil. Mas ali a canoagem já tinha um pouco mais de conhecimento. E ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. E ali eu acho que também foi aquela questão de um refúgio. Não tinha nada para fazer. Então, às vezes, minha mãe não gostava de me ver tomando banho no rio, que era perigoso. E aí eu falei, cara, vou unir o útil ao agradável. Eu gosto de estar no rio. Bonito. Então eu vou aproveitar o esporte para estar ali. E aproveitou bem, porque em 2007 já chegou bombando. Quantas medalhas em 2007? Em 2007. No Campeonato Brasileiro, lá. Olha, meu Deus do céu. Essa foto foi aqui no Rio de Janeiro, aquela foto. Ai, gente do céu. Se pegar a evolução minha do meu cabelo aí, Ave Maria. cada ciclo que passa tem um cabelo diferente. Aquela primeira foto foi no Rio de Janeiro, em 2009. Eu participei do Campeonato Nacional em 2007 em Cascavel. Cara, eu saí da Bahia. Paraná, né? Eu saí de bermudazinha.
E nessa época no Paraná tava frio. Cara, eu bati o Tá com queixo queixo, lá. tadinho, Eu bati morrendo o de queixo. frio. Cara, você é doido? Você vem aqui pra quê? Eu falei, cara, eu não entendo nada, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Nunca vi. Eu nunca tinha saído da Bahia. Foi a primeira vez que saí da Bahia, eu peguei... Coisa esquisita essa água gelada, né? 4 horas de ônibus eu peguei, da Bahia pra Cascavel. E aí, cara, quando eu cheguei lá, mas tipo assim, ainda cheguei lá, ganhei 3 pratas. dias? Ou contando uns 4 dias. 4 dias? 4 dias de viagem. 4 dias de ida, mais 4 de vinda ainda. Olha só. Gente. E ganhou quantas medalhas? Foi 2007? 3 medalhas. Mas 3 nessa época medalhas. foi o primeiro campeonato nacional. Eu ganhei 3 pratas. E a partir dali, eu também tive umas questões dentro da canoagem, queria parar de remar. Cheguei naquela época que tinha que ajudar em casa, né? Então, teve uma época que eu tive que parar para ajudar e trabalhar na padaria, que meu irmão era padeiro. Então, eu gostava de estar com ele ali. Depois o pessoal me chamou de novo para voltar a remar. Isso foi em 2009. Aí foi quando eu voltei, que em 2008 foi quando eu ganhei o campeonato aqui no Rio de Janeiro. E aí, a partir dali, o treinador me chamou para a seleção. E aí a gente está falando simplesmente de Jesus Morlan. Isso. Jesus habla assim? Você habla assim como você habla? Jesus mesmo, é Jesus. Aí chamava ele mais carinhosamente Suso. Exatamente, Suso. Mas, cara, ele quando chegou... Ele foi o seu grande influenciador, não foi, Zaquias? Foi. Ele foi um cara que, tipo assim, a gente tinha os nossos resultados. Eu era campeão mundial júnior já em 2000. Ah lá, ele com em você. 2011, campeão mundial júnior. E aí, quando ele chegou em 2013, 2013, logo depois da Olimpíada de Londres, primeiro que a gente não acreditou. O Jesus Morlan tá vindo para treinar vocês. Eu falei, cara, quem é a gente, né? Quem é a gente? Porque já tinha 5 medalhas olímpicas. É tipo o Carlo Ancelotti Isso. hoje vir para a seleção. Você fala assim, como é que... Isso, ele já tinha 5 medalhas olímpicas e a gente não tinha resultado ainda direito. Então, a gente tinha o Nivaldo tinha participado da Olimpíada de Pequim, o Ronilson Erlon tinha participado da Olimpíada de Londres e eu tinha sido campeão mundial júnior. Então, quando ele chegou em 2013, ainda para completar, para piorar toda a situação, a gente falou que era mentira porque disseram que ia chegar no dia 1º de abril. Aí ele falou, não, tá nem fudendo, cara, então é mentira. Mas a gente falou, por que o cara vai sair de um país que o atleta dele, o David Cal, ele era o maior medalhista olímpico da Espanha na época. Hoje, quem passou foi o Cravioto, agora ele tem 5 medalhas olímpicas, também é da canoagem, do caiaque. E aí ele veio pro Brasil e a gente falou, cara, por que vai vir treinar a gente? O que a gente tem? Só que ele já estava querendo sair da Espanha, porque ele tinha família na Colômbia, a esposa dele era colombiana, a filha dele também, né? Ficava mais perto. E aí, quando ele veio também, foi a oportunidade que a gente teve de crescer. E a gente abraçou de cara, mas lógico que primeiro teve aquelas confusãozinhas, né? De atleta e treinador. Não, mas você fala que o Zuzo é como se fosse um pai para você também, né? Sim, porque eu era novo, ali na época eu estava com 19 anos, na flor da idade, queria brincar, queria curtir a vida. Curtir, claro. Queria zoar, então ele sempre dava ali aquela parte de, o cabeça dizendo, calma, garoto, calma. Segura a onda, tu é atleta. Tanto que em 2015, na Olimpíada do Rio, quando eu capotei o carro, ele não dava. Tudo para quieto, Zaquias. Gente, dona Dilma! Dona Dilma. Eu capotei o carro, que eu tinha que buscar meu irmão de madrugada no aeroporto, eu saí de Baitaba para Ilhéus, e aí ele chegou de São Paulo de noite. E aí eu vim, aí eu acabei cochilando no volante. Meu Deus do céu. Eu tava muito cansado, aí eu capotei. No dia seguinte, ele pegou o telefone, volta todo mundo pra seleção, acabou as férias. Tá vendo? Exatamente. Então, olha só, tá cansado, não dirige. Você que não copia o nosso super-herói, é porque ele é super-herói. Ele pode dirigir até quase dormindo. Mas vocês que estão estudando o programa, não. Se queimou na infância, caiu da árvore, perdeu um rim, uma queimadura também. E tem 5 medalhas olímpicas. Caiu uma panela de água quente nele, quando era criança. Cheio de queimadura. A mãe dele é uma santa. A dona Dilma é uma santa. Não, ela, quando eu recebia, só chegava, ela trabalhava na rodoviária de Baitaba. E aí, quando alguém vinha, falava, ei, vai lá com teu filho. Aí eu já sabia. Meu Deus, fudeu de vez. Só que a do rim foi pior, né? A do rim. A do carro não, que do carro, graças a Deus, a gente saiu ileso. Tipo, como eu tava com bastante neblina, eu vinha devagar. E aí, às vezes, eu ia um pouquinho para acostamento, porque eu tinha habilitação, já sabia dirigir, já tinha tempo de dirigindo, só que eu falei, cara, é BR-101, é perigoso, tem neblina, então eu vinha mais devagar. Não dá para dirigir com sono, né? Não dá. Não dá, gente. Eu não sabia dessa técnica, né? O pessoal falava, cara, direção com ar-condicionado, você cansado, é uma química perigosa. Nananeném, exatamente. Então eu não sabia, aí eu liguei o ar.
Quando eu vi, mas graças a Deus ninguém teve nenhum ferimento grave, assim. Só... Não, agora aí chegou 2016, sob o comando do Zuso, você ganha mais 3 medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016, aqui no Rio, né? Em casa. Eu queria saber de você, competir no Brasil deve ter um sabor especial, não tem? Você tá em casa, né? Tem, porque a gente já tinha competido em 2003, logo quando ele chegou. Pra você ter ideia, foi assim, ele chegou em abril, um mês depois, pode dizer, a gente foi pra Copa do Mundo. E na Copa do Mundo eu já estava disputando de igual para igual contra os melhores do mundo. Já. Caramba, eu já tinha sido... O cabelo tá lisinho ali lá, outro cabelo ali. Era para ter cortado esse cabelo, não era para dar assim não. Então, tipo, um mês e meio, a gente tava brigando, nosso nível saiu de, como ele falava, de bonitinho na raia. Bonitinho na raia. Porque, tipo assim, que bonito, ó o Brasil na raia, para indesejável. Caramba, mano, é bem brasileiro aí. Então, tipo assim, a gente saiu daqui... Indesejável, porque as pessoas já tinham medo, isso, né? Já era então, e aí depois, um adversário forte. De abril para agosto, a gente já foi para ser campeão mundial. Caramba, então, foi uma mudança radical. E aí a gente veio treinando, e aí quando chegou mais perto do Rio de Janeiro, que a gente já tinha vaga do seu 1.000 metros, que é a prova que eu fiquei em segundo, como eu falo pro pessoal, eu gostava muito de assistir os jornais e a bancada de esporte, né? Porque vinha aquela questão, o Isaquias é um cara que ganha medalha no seu 1.000, ganha medalha no seu 2.000 metros e ganha medalha no seu 200. Mas é uma Olimpíadas, é um campeonato fora de série, será que ele vai? Eu acho que ele vai ganhar uma medalha, acho que vai ganhar 2. Aí eu gostava de assistir. Falava, deixa eles aí na dúvida. Porque eu gostava desse clima das pessoas duvidar de mim, duvidar do trabalho de Jesus. Não duvidar assim, completamente 100%, mas lógico que uma Olimpíada, como a gente fala, você pode ganhar medalha em todos os campeonatos mundiais durante 3 anos, mas Olimpíadas é diferente. Sim. Olimpíadas se você não está preparado mentalmente, fisicamente, você perde sua medalha. Agora mesmo aconteceu na França, do romeno que estava sendo cotado para pegar medalha, parou em final B. Nem disputa da medalha foi. Porque aí quando chegou no Rio de Janeiro, o pessoal ficava muito dizendo isso. E aí a gente, vamos quietinho, caladinho, deixa ele ver. Quando chegou o primeiro dia, uma medalha. Passou mais um dia descansando, a gente teve treinamento, outra medalha. E aí foi quando explodiu. O pessoal falou, quem é esse garoto? Quem é esse cara? Porque surpreendeu, né? Eu tava com 22 anos na época, e aí o pessoal ficava, cara, um cara ganhar 3 medalhas na Olimpíadas, somente querendo não, hoje nós tem a Rebeca já ganhou 4 medalhas, mas antes, naquela época, só quem tinha 2 medalhas, acho que era o... Você tinha o Robert Scheid, isso, do pessoal isso. Né, o Tom Miguel também. Aí eu ganhei 2, aí ficou aquela expectativa, será que o cara vai ganhar 3 medalhas? E aí, só que a gente já sabia, Mas a gente né? tinha certeza, os fãs. Os fãs tinham certeza. E a gente foi, eu até mostrei pra ele, porque foi minha família inteira, assim, eu, meu filho Matheus, netos, a gente foi lá, esse aqui. E eu gritei de ficar rouca. E a gente encontrou... Você foi assistir a prova, a prova. E eu tirei foto, eu trouxe foto, assim, quando eu falei pro grupo de família, eu tô indo e tal, olha aqui quem tá comigo. Aí disse assim, herói nacional e tal. E aí... a foto dos meus 2 netos no colo da dona Dilma, que a gente foi lá dar um beijo nela para tirar uma foto, ela botou os 2 netos no colo, assim. Você tá com a foto aí? Eu tô. Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Olha, dona Dilma com os netos de Miriam Leitão, hein? Não, assim... Esse dia para mim foi incrível, porque como você perguntou em questão de competir em casa, a gente competia muito na Europa, então não tinha torcida brasileira. Cara, quando eu vi aquela arquibancada, e no último dia... A gente gritou, tudo que a gente tinha direito. A lagoa toda estava rodada de gente. Deixa eu botar aqui na vez se a câmera pega, Vê se eu pareço parar. Eu não tive esse luxo, mas assim que eu encontrei com ele aqui no camarim, eu falei, Isaquias, olha aqui na 3. Por você. Eu gritei muito por você. Esses aqui são os netos de Miriam Leitão, no colo de Dona Dilma, mãe de Isaquias. Dona Dilma, olha que maravilha. Gente, você nem sabia disso, né? E ela, assim, sentada atrás, assim, discretinha, a gente descobriu, ela dele! É porque mãe de super-herói também mãe de super-herói é super-heroína até. Ela não é muito fã de foto, minha mãe. Minha mãe, ela se esconde de câmera, ela tá bem escondidinha mesmo, mas a gente descobriu E foi ali que você começou a ser conhecido nacionalmente, né? O Brasil soube quem era o Isaquias. Como é que ficou, assim, a sua saída na rua, né? Saber que as pessoas te conheciam, mudou muito a sua vida? Como é que... Virar uma celebridade, de repente, né? Uma coisa que eu falo muito pro pessoal, o pessoal fala bem assim, Isaquias, como que é ser famoso? Eu falo, cara, eu não sou famoso.
Famoso é ator, é o pessoal ali. Bom. Você é ídolo? Eu optei por acreditar nisso, que para mim as pessoas têm um reconhecimento do meu trabalho. É diferente de você ser famoso, o pessoal ser doido por você. O pessoal vem, pô, Isaquias, parabéns, pô, você é um fenômeno, parabéns por representar todo o Brasil. A gente vê sua garra, podemos tirar uma foto. Então, eu sinto esse reconhecimento que eu tive, na verdade, antes da Olimpíada do Rio, né? Já veio um pouco, mas a Olimpíada do Rio, lógico que foi uma explosão. Foi uma explosão, até como eu falei, no último dia que a gente estava ali no C2, eu olhei a Lagoa, de comparação do primeiro dia. O primeiro dia era arquibancada cheia também, mas o último dia era a Lagoa inteira rodada de gente. Ai, que coisa linda. Entendeu? Até lá. Entendeu? Na parte do Flamengo ali, aquela parte do Botafogo onde a gente largava nos 1000 metros. Até do outro lado lá que não dava nem pra ver, já tinha gente. Eu falei, caramba, mano, da onde veio tudo isso? Porque a gente não tinha, até antes, tinha documentário, matéria. A canoagem tem muitos atletas, até que eu via, né? Tinha muitos atletas inscritos no Bolsa Governo Federal, mas não tem uma medalha olímpica. Então, isso também atiçava um pouco a minha vontade de querer ganhar medalha, até para sair, para tirar a canoagem dessa visibilidade negativa, né? Então, quando a gente ganhou essas 3 medalhas, para a gente foi uma evolução muito grande no nosso patamar. E aquela questão, lógico que quando você não é campeão, ninguém olha. Mas quando você vira campeão, começa a ter mais visibilidade, a modalidade. Então, de lá para cá também a gente acabou tendo um pouco mais de destaque dentro do cenário nacional, mais investimento dentro das modalidades, e a gente conseguiu dar continuidade a todo o trabalho, né? Até mesmo depois do falecimento de Jesus, a gente continuou dando o destaque, o bicho no treinamento dele, né? Porque o Pinda assumiu, né, que trabalhava já com o Lauro. O Jesus, ele chegou, quando ele chegou, ele era um cara assim, ó, ele era um cara Isso espanhol. Do Jesus. Do Jesus. Tá. Jesus, quando chegou, era um cara espanhol que ele não gostava, o jeitinho brasileiro que a gente fala, né, não era desse jeito, é aquela coisa, aqui reto, ele não gosta de dar aquela volta, entendeu? É igual quando a gente estava na Lagoa Santa, chegou um cara para... Lagoa Santa, em Minas Gerais. Isso, chegou um cara para... A gente estava já se preparando assim, aí já estava vindo para passar o treinamento. Aí veio um senhor assim, falou, eu posso atrapalhar? No Brasil, a gente vai falar, sim? Ele, não. Aí o cara pegou, virou com o meu. Ele falou assim, caraca, mano. Imagina o espanhol treinando o baiano, né? O espanhol treinando o baiano. Treinando o baiano. Ele falou em Minas Gerais, posso atrapalhar? Porra, em Minas Gerais a gente atrapalha, mas a gente pede. Aí eu falei, Jesus, por que? Ele me fez uma pergunta, posso atrapalhar? Falei que não. Aí ele falou, cara, mas normalmente ele fala, fica à vontade e tal. Provavelmente o cara ia pedir tirar uma foto, falar alguma coisa. Aí, mas ele sempre foi um cara direto assim, mas ele era bem mais rígido, assim, mais grosso. Depois, com um certo tempo, ele foi amolecendo. Foi brasileirando. Mas, cara, ele amava o Brasil. Ele falava, eu me sinto brasileiro e não espanhol. E como é que foi com o Pinda? Com o Pinda, então, o Jesus chegou, quando o Jesus chegou no Rio de Janeiro, a gente estava morando em São Paulo já nessa época, 2012, 2013, aí o primeiro que teve contato com o Jesus foi o Lauro mesmo, o Pinda. Então, ele foi buscar no aeroporto, trouxe ele para o apartamento, a gente estava morando em Guarapiranga ali, e ele deu todo o suporte para o Jesus para se adaptar no Brasil, mostrar como é que era e tal. Então, o Lauro também, nessa época, em 2013, ele estava me treinando já, porque o Jesus tinha 5 atletas, e às vezes ele ficava com o Nivaldo, que era do C1200, e aí ele passava o treinamento, meu treinamento, junto com o Derlon, do Vladimir e do Ronilson, e o Lauro ficava com a gente. Entendi. Então o Lauro já tinha essa ligação com a gente. Já sabia, né? Já conhecia. Ele ajudava, ele meio que era auxiliar de Jesus. Até 2014. Aí em 2014 a gente foi para Lagoa Santa, Minas Gerais, e aí ele chamou o Lauro, ele falou, eu estou treinando a seleção feminina e eu queria dar continuidade ao trabalho. Aí falou, tudo bem. O Lauro Pinda. Isso, o Lauro Pinda. Aí ele foi para Cascavel, nessa época, não, para Curitiba, e aí a gente ficou em Lagoa Santa. E aí, mas mesmo assim, o Lauro sempre teve contato com a gente, tanto que no Rio de Janeiro ele estava ajudando a gente, auxiliando tudo. E quando Jesus descobriu, em 2016, ali mais ou menos acho que em outubro, setembro, por aí, ele descobriu o câncer, que estava com câncer, né? E aí, nessa época, foi um baque pra gente, que a gente tinha acabado de sair de uma conquista inédita na nossa vida, de ganhar 3 medalhas na Olimpíada, para descobrir esse problema gigantesco, né? Sim. Porque pra gente foi um cara que
Sem ele, a gente fala sem ele, eu não teria medalha nenhuma, o Lauro não teria conhecimento, porque o Lauro mesmo fala, cara, eu achava que eu entendia. O próprio Pinda, isso, né? eu achava que eu entendia de treinamento, de trabalho. Só que quando o Jesus mostrou para ele, que o Jesus trabalhava muito em cima da matemática, ele se foi formado Olha lá que barato. O Jesus foi formado em educação física, outro matemática. cabelo já, ó. Isso, aí já é na Eu ia falar isso que mudou o cabelo de novo. De novo. E o Lauro, ele teve um desafio muito grande, porque o Jesus descobriu que estava com câncer em 2016, o médico deram mais ou menos acho que 12 meses para ele de vida, só que mesmo assim, de 2016 a gente foi até 2018 competindo o Jesus. A última competição que a gente estava foi em Portugal, em Montemoro Velho, e aí a gente ganhou a medalha e, 3 meses depois Jesus faleceu. Só que imagine só, você assumir uma seleção vitoriosa e ter, faltava quase 2 anos para a Olimpíada, porque a gente tinha que passar para a classificatória, 2019, e ali, o Lauro assumiu, o comitê conversou comigo e falei, não, eu quero trabalhar com o Lauro, que ele já conhece do trabalho, eu conheço ele. Claro. E aí a gente treinou, só que em maio de 2019, quando a gente perdeu a Copa do Mundo, que a gente não foi bem, só que a gente não foi bem na prova olímpica, de 1.000 metros. No 1.500 a gente ganhou. Aí até o comitê olímpico se desesperou. Não, falta 2 meses para o Mundial, não vai dar para classificar, não tá dando certo. Aí começou as pessoas também. Tem que trazer um treinador de fora para treinar o Isaquias, como é que pode e tal. E aí a gente foi para o Mundial de 2019 e ganhamos a medalha do Mundial. Primeira vez que a gente foi campeão na prova de 1.000 metros. E aí depois veio a pandemia. Sim. Em 2020. E aí o Comitê Olímpico ficou com outra preocupação pela questão do Lauro. Será que o Lauro vai saber levar isso aqui até 1 ano a mais de treinamento? Porque a gente vive na base de 4 anos olímpicos. 4 anos para treinar para a Olimpíada. É um ciclo olímpico, isso, né? Claro. Então a gente vem treinando, saindo daqui para chegar aqui. Só que 1 ano a mais já é muita coisa de treinamento. E aí o Comitê Olímpico ficou preocupado. Só que a gente estava bem tranquilo em relação a isso. E aí chegou em Tóquio para ganhar a medalha de ouro. Caramba! E aí, só graças isso, a Deus, tudo certo. Só uma medalha de ouro. Quais são as características daqueles que você acha que te fazem se destacar tanto dos adversários? Porque a gente olha para você assim, você competindo, parece, sei lá, que você tem eu diria um motor, né? Parece que é meio biônico, que tem um motor no braço. Tem gás a mais. É uma coisa maluca, cara. Como eu falei, o que você acha, você mesmo, de si próprio? Assim? Eu saí de casa com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, R$50 no bolso, que minha mãe me deu. Eu fui para São Vicente. E ali em São Vicente a gente passou mais ou menos um ano e meio. A gente dividiu um quarto com um colchão no chão. Às vezes a gente chegou a passar fome dentro da seleção mesmo. Como eu falei, a seleção, às vezes, quanto mais medalhas ela tem, mais investimento tem via lei de incentivo e consegue abraçar um pouco mais a modalidade toda. Hoje, tem muita garotada na seleção com a condição muito, 100 vezes melhor do que a minha. Ganhando até salário melhores, almoçando, comendo. O meu treinador hoje não é meu. O Lauro não é meu treinador. O Lauro é treinador da canoagem, da seleção em si. Então, ele treina eu. O mesmo treinamento que ele passa para mim, às vezes passa para o moleque da base. Então, hoje, o moleque da base tem a possibilidade de treinar com um treinador campeão. Maravilha. Então, ele tem tudo já. Então, eu passei por muita dificuldade, tanto na minha vida, quando eu era mais novo, na Bahia, como na seleção. Então, eu falei, cara, eu tenho que decidir uma coisa da minha vida, o que eu vou querer. E ali mesmo novo, eu já sabia, eu falei, eu quero ter reconhecimento, eu quero que as pessoas saibam quem é Isaquias, eu quero mudar a minha vida. Então, desde quando eu saí de casa com 15 anos, eu nunca desisti, sempre quis mais. Só que esse querer mais não era só, assim, igual eu falo com os meninos, não é só você acordar e falar, não, hoje eu vou fazer diferente. Cara, só fazer isso você não vai fazer. Você vai para a água, o treinamento doído, dói pra caramba. Tem vezes que eu sinto umas dores aqui, de tanto remar, forçar, que o médico falou que acaba comprimindo meu diafragma e eu não consigo respirar. Eu tento puxar e não vai. Aí eu falo para os caras, cara, isso dói. Você vai para a água sabendo que você vai sentir dor, que vai doer bastante e que não tem outra opção, porque na hora H, naquela final olímpica, quando você cansar e o cara estiver vindo para cima de você e você não estiver preparado, o cara vai passar você, porque você vai falar, cara, eu desisto, não aguento, tá doendo. Então, eu sempre uso toda essa vivência minha que eu tive na infância. A dificuldade que eu tive, tanto no meu corpo, né, um monte de acidente, como dentro de casa, que não tinha condição, uma condição boa.
alimentar, de vivência, mas minha mãe, graças a Deus, nunca deixou faltar nada, sempre trabalhou. Então, quando eu estou no meu treinamento, eu faço de tudo para não perder um treinamento sequer. Legal. Porque eu sei que um dia perdido é um dia mais distante da medalha. Sim. Um dia, não, vamos dizer, é um segundo distante verdade, da medalha. Então, quando eu vou para o treinamento, só uma vez que eu tive um problema no treinamento com Jesus, em 2013 ou 2014, que eu tive que repetir o treinamento à tarde. Mas depois disso, eu nunca cheguei a repetir um treinamento. O treinador faz aqui, você fez uma bosta de treinamento, vamos de tarde no seu descanso, tem que refazer. Nunca fiz. Os meninos agora fazem isso. Eu falo, cara, graças a Deus não perder porque dói. E como eu falei, hoje eu saio de casa, deixo os meus 2 filhos, o Sebastião e o Luigi, a minha esposa lá, né? E minha mãe também está comigo lá. E eu deixo em casa para eu poder ir trabalhar, ir treinar. E eu não quero voltar para casa e falar, não foi bem. A única coisa que eu fui bem é, tipo assim, eu faço o treinamento, mas a minha sensação não foi boa. Eu podia ter feito algo a mais. E aí, eu chegando naquela sensação, eu falo, cara, não, amanhã eu vou fazer melhor, amanhã. Então, todo treinamento, ele leva você a chegar na vitória. Mas como eu falei, o treinamento ele é doído, é desgastante. Tem hora que eu falo, cara, o que eu tô fazendo? O que eu fui fazer? Mas olha só, você sabe que ele contou pra gente lá no camarim, ele estava dizendo que ele, antes de vir pra cá, ele fez um super treino hoje. Hoje? Então, hoje, eu fiz essa mesma cara. Eu falei, hoje, eu falei, eu morro de vergonha, né? Eu fico assim, a gente vindo pra cá com esses 2 energéticos, né? Cissa e Isaquias na mesma mesa, eu já fico assim, já me dá até uma tristezinha, assim. Você não malhou hoje não, Bianca? Nem hoje, nem vários outros dias também não, Eu já malhei pra caramba, eu treinei hoje 1h30 de manhã. Eu colei ali nele, fingindo intimidade, né? Eu falei, o que você fez hoje aqui? Ele falou, não, a gente fez tomou... E fez quantas horas? E que horas foi? Que hora que você acordou? Ela queria saber tudo da vida dela. Eu queria saber, mas era entrevista. Mas é porque eu fiquei chocada, porque eu fui dar um abraço nele, realmente. Nossa senhora, você viu o braço? Fingindo intimidade. Você viu o braço dele? Não, abracei e falei, caralho, que bizarro, o cara adora. Aí ele falou, não, você quer que eu vim do treino hoje? E falou de onde ele tinha vindo. Eu falei, como assim? Você veio hoje? Aí eu quieta, né, na minha. Aí ele disse assim, não, eu fiz um treino de corda. Não sei o que é treino de corda, né? É que você fica pulando corda. Aquela assim, ó. A minha corda, a gente amarra uma corda no barco para frear o barco. Para a gente poder fazer mais força ainda. É para piorar o barco. É para piorar o barco. Ainda. Você já fez isso hoje? Já, a gente fez deu 1h20 de água. A gente usou a corda para fazer 20 minutos de aquecimento. Depois tirou e aí fez mais 4 vezes 600 metros. Que a gente fazia 250 para 1 minuto. Descansava 100, que prejudica mais que descansa, porque o barco vem em movimento, daqui a pouco você cai o ritmo, aí de repente do nada você está respirando, já tem que continuar remando para fazer mais 250. Gente, já estou exausta. Não acabou não. Quando acabou, ele falou que fez o quê? 3 horas? Mais 3 voltas de academia ainda pesada. Mais 3 horas de academia pesada. Eu fiz 1h30, estou exausta aqui, jogador, não é possível. A academia dá mais ou menos 3 horas e meia a academia. Não vamos confessar isso. Eu fiz ontem. Miriam fez ontem. Olha, vem cá, tudo isso tinha preparação para agora a Itália, para o Campeonato Mundial na Itália, agora em agosto? Só que, gente, pelo amor de Deus, nada de pressão esse ano. Porque, não, tá legal. É porque, como a gente fala, a gente treina 4 anos, só que em 2021, a Olimpíada de Tóquio, eu tive um problema que foi a questão de não descanso. Porque... Você acabou tirando até um ano sabático. Tem um probleminha no Brasil, que quando você ganha, tem que ganhar sempre. Então, mas tipo assim, vem aquela questão... Hoje, graças a Deus, eu tenho alguns patrocinadores que a gente faz contrato mais longo, igual o Banco do Brasil, a gente faz contrato de 4 anos, isso me assegura um pouco mais. Igual a praticagem também está comigo desde 2017, a praticagem. Então, esses contratos mais longos fazem com que, esse ano eu vou mais devagar. Agora, às vezes tem apoio que a gente tem que, todo ano tem que estar ganhando medalha para se manter. Então, em 2021, eu ganhei medalha em Tóquio. De repente, em 2022, eu não descansei. Descansei assim, tive 2 meses de férias. Só que depois já tive que voltar. É uma pressão emocional muito forte. Já tive que voltar de novo rasgando. E aí eu falei, cara, já não aguento mais. Aí agora esse ano, treinador, se você pegar qualquer atleta do mundo, você vai ver que ele, depois da Olimpíada, ele não vai pagar Mundial. Ele descansa. Dá uma descansada, claro, porque senão o corpo não aguenta. Foi o que você fez em 2023, você fez muito bem, mandou muito bem, se cuidou da saúde mental. Eu até voltei melhor para Tóquio, para Paris, porque eu precisava de descanso. O pessoal falava, mas talvez você perdeu a medalha de ouro porque você não treinou no 23 direito. Não, talvez eu ganhei a medalha de prata porque eu descansei. Porque você descansou. Se eu tivesse continuado, eu podia chegar em 2024 e falar, não, chega, eu não quero mais. Sim. E aí esse ano, a gente... tá fazendo um planejamento, ainda não posso revelar.
A gente estava no planejamento de ver qual prova a gente vai remar no Mundial e como a gente vai fazer, porque agora mesmo eu estava na Copa do Mundo, eu não consegui remar minha prova olímpica, que é o seu 1000. Porque a gente fala, né? Às vezes pega um monte de gente lá e coloca que não entende de canoagem. E aí eles pegaram o que na Hungria? Colocaram o C1-500, que é a prova que eu fui campeão agora também na Copa do Mundo. 2 horas depois foi eliminatória, 2 horas depois semifinal, 2 horas depois eliminatória do seu 1000, 2 horas depois semifinal do seu 1000, aí o corpo não aguentou. Claro! Entendeu? E aí eu fiquei na semifinal do seu 1000, eu fiquei em último, porque também a gente não estava treinando para o seu 1000. E aí o treinador falou aqui, ó, tudo bem, a gente veio sabe que a gente veio para cá para outras provas, a gente veio para cá para o C1-500 e para o C2-500 também, que é a prova olímpica. Aí no C1-500 eu ganhei a medalha de ouro e no C2, que é eu estou fazendo uma nova embarcação com outro moleque mais novo, bem mais novo, ele está com 19 anos agora, a gente conseguiu entrar na final do C2 500 metros e conseguimos ganhar até dos italianos, que foi medalha de prata na Olimpíada. Tá. Mas aí a gente está fazendo uma nova programação para exatamente chegar na Itália bem, mas na Itália, lógico que a gente talvez faça uma programação diferente, mas a gente vai lá para brigar para medalha. A gente não quer chegar lá e... Não, traz umazinha só. Só umazinha tá bom, né? Com umazinha a gente fica feliz pra caramba. Tem pensamento... Até esse ano eu até comentei com o treinador, porque agora na canoagem incluiu, não na Olimpíadas, mas no Mundial incluiu o C2 misto, que é um homem e uma mulher remando junto no barco de equipe. Então, tem uma menina lá mais nova, que está treinando bem, e eu falei, cara, se tiver barco o C2 misto, eu quero remar. Porque quem sabe a gente tinha com a medalhinha lá fora. Agora, gente, eu quero mostrar um vídeo pra vocês, coisa mais bonitinha, do Sebastião, que é filho do Isaquias. Aliás, o Isaquias botou esse nome pro Sebastião, porque o Sebastião era um cara que era assim, um competidor teu, era um adversário. Era uma referência e um... Ao mesmo tempo um adversário. Um adversário. Era um alemão. Uma pedra no meu sapato. Aí você botou o nome do filhote. Isso, pra não esquecer. Aí eu falei, pessoal, ele tem nome e sobrenome de campeão. Sebastião Guimarães Queiroz. Então ele tem nome de campeão. A gente é prima, tinha Guimarães, né? Vamos ver o Sebastião falando. Vamos lá. Quem é seu ídolo? Na canoagem, sim, no esporte, assim, é o Isaquias Queiroz, sempre foi ele. Isaquias Queiroz. Isaquias Queiroz. Isaquias Queiroz. Quem que você mais gosta de todos os atletas do Brasil e do mundo? Eu já sei, eu acho que eu sei quem é. Neymar. Neymar? Sabia que não dava pra ganhar do Neymar. E o pai? O pai, você não gosta do papai, não? Gosto. Gosta, né? Mas o Neymar é melhor, né? Eu já sabia dessa já. Que ele ama o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Ele até tá jogando escolinha lá em Lagoa Santa, mas eu já tava aí. Por isso que eu falei. Eu já sei já, quer ver? Mas eu achei que ia falar Cristiano Ronaldo. Agora, Isaquias, a paternidade se transformou, né? Sim, sim. Pra mim foi uma das melhores coisas. A sua grande medalha. São as duas grandes medalhas. Pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Até falo pro pessoal do Comitê Olímpico, eu falo, ó, você tem que dar graças a Deus, depois ele lá então desde 2017, então foi antes da Olimpíada de Tóquio. Eu falei, você tem que dar graças a Deus que tem a Lionel Sebastião na minha vida. Porque o sucesso, às vezes, sobe a cabeça. E aí você acaba vindo com condição financeira melhor, uma visibilidade ali. E eu falei, cara, com certeza, se eu não tivesse com a Lionel, o Sebastião e hoje o Luigi, eu já teria parado de remar. Porque, como eu falei, o treinamento da canoagem, ele é muito desgastante. Ele é extremamente desgastante. E, tipo assim, às vezes até para eu poder pegar umas férias é complicado. É complicado porque... não dá para eu pegar um barco ali, botar no avião e ir para outro estado. Então, opa, que bonitinho. Esse aí foi o Luigi. O Luigi eu consegui ver o nascimento dele. Agora, o do Sebastião estava na República Tcheca. Ele nasceu, eu estava na chamada de vídeo com a minha esposa, ela estava no hospital, ele nasceu, eu peguei o barco, entrei no Mundial e ganhei medalha de bronze. Você ganhou para ele. Isaquias, você olha só, vai para a Itália. Se trouxer uma medalha, tá ótimo. Eu quero que você brilhe. Eu quero de 2, 3 lá, com fé em Deus. Eu não quero essas dores todas, não. Menos dor aí, pelo amor de Deus, cara. Deus quiser. Lindo, dá um beijo nessa família maravilhosa. Muito obrigada. Você é um orgulho pra gente. A gente, nossa, precisa de pessoas como você aqui nesse país mais e mais e mais. Obrigado pelo nossas crianças. Agora fala pra mim, valeu ou não valeu a pena rever essas entrevistas maravilhosas, né? Eu amei. E amanhã eu tô de volta ao vivo e a cores aqui na TV Brasil. Te espero às 4 da tarde, tá? Beijos e muita luz. Tchau!